Olha só, mas que bela moça temos por aqui. Olá, Coronel Cortez, há quanto tempo? Elegante como sempre. Mas quem são os seus acompanhantes? Bom, estes são os meus grandes amigos investidores. Este é um grande investidor da Bolsa, Enzo Gorloni. Este é um grande investidor de small caps, Antonio Margheriti. E aquele é o seu assistente, Dominique de Coco. E este, meus amigos, é o Coronel Cortez, que investe na Bolsa há uns 20 anos. Buongiorno. Grandes investidores? Imagino que vocês analisem as empresas talvez com um top-down ou então bottom-up. Não são do tipo que escolhe as empresas através do dividend yield dos últimos 12 meses, não é mesmo? Sim, correto. Como é seu nome mesmo? Gorlami. Gorlami. Eu estou falando certo? Gorlami. Me fala mais uma vez. Gorlami. Quer aprender finanças e parar de embromar? Então aproveite, porque no dia 24 de abril e somente nesse dia você vai ter a chance de assinar a Finclass com 50% de desconto, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, levar bônus e ainda terá direito a uma vaga no maior evento presencial de finanças do país que faremos no segundo semestre. Para aproveitar, toque no link aqui abaixo e entre no grupo de WhatsApp, aproveitando a promoção no dia 24. Margarete! Eu guardava dinheiro todos os meses. Investia com frequência, sempre acreditei no longo prazo. Mas há 2 meses, um amigo me recomendou uma oportunidade imperdível. A ganância me deixou cego e eu acreditei que a garantia era real. Eu acreditei nas pedras de Alexandrita. Eu perdi tudo. A minha previdência, a minha reserva de emergência. Eu perdi tudo. O que você quer que eu faça com seus investimentos? $5% ao mês sem risco? Isso eu não posso fazer. Nós nos conhecemos há muito tempo, mas é a primeira vez que você vem me pedir aconselhamento sobre investimentos. Eu não me lembro de quando você me chamou para tomar um café e discutir esse assunto. Mas agora você vem na minha casa e diz: Dom Perini, resolva minhas finanças. Mas não me trata com respeito, não me chama de padrinho. Você não assina a Finclass e não viu minha aula na plataforma. Dom Perini, por favor, eu só lhe peço ajuda. Como eu faço para assinar a Finclass e assistir a sua aula? Meu jovem, eu serei benevolente. No dia 24 de abril você vai ter uma chance, somente uma chance, de adquirir a Finclass com 50% de desconto. De R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual e com bônus, um deles, uma vaga no maior evento presencial de finanças do Brasil no segundo semestre. Obrigado, Dom Perini. Obrigado, padrinho. Irei assinar a Finclass e você não irá se arrepender. Se você quiser fazer o mesmo, toque no link aqui na tela, entre no grupo do WhatsApp e aproveite a promoção do dia 24. Te vejo na Finclass. Todos os anos, a humanidade lutou várias batalhas no mercado financeiro. Altas de juros, bancos quebrando, pirâmides financeiras e, principalmente, a falta de conhecimento sobre esse mundo. Sempre houve alguma razão para lutar, mas todas as guerras têm algo em comum. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Essa é a função da Finclass: observar o que está acontecendo ao redor do mundo e utilizar todos os seus recursos e professores para orientar os brasileiros contra a ignorância financeira. Soldados, eu sei que a batalha está árdua, mas estamos quase conseguindo vencer e não podemos desistir. Capitão, e o que faremos para encerrar essa guerra? Soldado, no dia 24 de abril nós faremos um ataque definitivo e convocaremos para isso a melhor tropa. Tiago Nigro, maior influenciador de finanças do Brasil e cofundador da Finclass, mas também Cris Junqueira, Morgan Housel, Howard Marks, Yuval Harari e nossa arma secreta, Bruno Perini. O as do conhecimento, o leonino mais sexy do Brasil. Ele mesmo, soldado Kaique. Aliás, Cabo Kaique, você acaba de ser promovido. Um homem da sua perspicácia tem que subir na hierarquia da instituição. E para isso, a gente vai também com força total, dando 50% de desconto no segundo aniversário da Finclass, de R$ 59,90 por R$ 29,90 no plano anual, mais 7 bônus, e um deles é a participação no maior evento presencial de finanças do Brasil que nós faremos no segundo semestre. Capitão, e o que é preciso para fazer parte dessa missão? Soldado, se você quiser participar, basta tocar no link abaixo, se cadastrar, entrar no grupo de WhatsApp e aguardar o dia 24. Conto com você.
Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao episódio 59 dos Economistas. Estou aqui com, mais uma vez, o atrasado Leandro. Deixa claro que eu cheguei aqui antes dele. Tem várias pessoas de prova hoje, inclusive. Fui no banheiro, tava aqui Aguarde desde cedinho, cara. Difamação. Você gostou da minha camiseta? Gostei muito. Pô, legal, ó. Em breve, nas piores lojas do Brasil, vocês podem encontrar Eu não também. botei fé que você ia fazer de fato. Não, eu fiz, Vou botar no CA lá pra fazer assessoria. Então. Boa. Mas seguinte, hoje estamos aqui para falar de um tema super importante que muitas pessoas negligenciam, né? E acabam se dando super mal. Negligenciam de propósito ou não? Não sei, é isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar de declaração do imposto de renda. Você que está preocupado aí com Shen, vai cobrar imposto. Sabe que você tem que estar prestando atenção? O que está acontecendo com seus investimentos? Você vai pagar direito, aquele R, está emitindo DARF ou não? E para isso, trouxemos dois convidados super especiais. Estamos aqui com a Alice Porto, a contadora da Bolsa. Eu gostei aqui, né? Porque ela é líder em assessoria tributária da Bolsa de Valores, CEO e founder da CB Contabilidade. E, segundo a própria Alice, é a contadora mais feliz da Bolsa. Seja muito bem-vinda, Alice. Olha, muito obrigada. Episódio 59 deveria ser 51, porque é uma boa ideia falar de tributação nesse período do ano, né? Exatamente. E aí já faz jus a contadora mais feliz do Brasil, porque, Boa. de fato, a leveza ela já está entranhada na minha personalidade, aí acabou casando que o conteúdo é muito árido, né? Espinhoso. Sim. E aí eu vou tratando ele com leveza. Não, legal, porque quando eu vou falar com um contador, normalmente, né, não ser as duas pessoas que estão aqui, eu fico até chateado. Agora eu já não escuto mais outros contadores, porque, pô, o contador é aquela pessoa que de manhã ainda, normalmente, né? Não no caso de vocês dois, já ficava até com sono, agora é diferente. Estamos aqui com o Johnny Martins, vice-presidente do Serac, CEO das empresas O Meu MEI e TechPad. Além disso, é palestrante e especialista em promover mais tempo e mais lucro para a empresa através da contabilidade. Obrigado aí por aceitar o convite, Johnny. Eu que agradeço, um tema muito especial para a gente, para nós que somos contadores, mas principalmente para o investidor. Eu gostei muito da sua camiseta, que é o Warren Buffett, e falando em investimentos, né, ele tem duas regras. A primeira é nunca perca dinheiro, a segunda nunca se esqueça da primeira regra. Então, isso é muito importante quando a gente trata a jornada do investidor. Porque além dele saber como ganhar dinheiro, investindo melhor seus ativos, ele tem que saber como não perder dinheiro. Perfeito. E não perder dinheiro é uma forma de você ganhar dinheiro. Isso. Então, quando você não perde dinheiro, você aloca melhor os seus ativos, porque você está entendendo da tributação, e aí você tem um retorno garantido e um retorno esperado. Então, é nisso que a gente vai tratar com leveza. Hoje eu e a Alice aqui, que é fera também, sobre imposto de renda no geral, sobre renda variável, renda fixa, a gente está à disposição. Show. Eu vou fazer uma pergunta já, então, de cara aí para vocês dois, né? Vocês respondem assim. Porque eu vejo muita gente postando lá o sistema da Receita e falando o seguinte, poxa, olha só o quanto que eu iria pagar de imposto de renda, só que aí eu coloquei todas as deduções, fiz tudo certinho, olha o quanto eu estou economizando. Vocês já chegaram a ter, assim, atender alguns clientes que vocês falam, cara, olha o tanto de recurso que a gente está economizando por fazer a declaração da maneira correta para essa pessoa. Vocês têm um número, assim, que vocês ficaram... Pô, chamaram a atenção de vocês? Chamou a atenção de vocês? Na maior parte dos clientes que nós fazemos de imposto de renda, quando a gente demonstra ou um benefício ou uma segurança. Porque nem tudo está vinculado ao benefício, né? De você ter uma restituição maior ou um imposto devido menor. Mas a segurança dele estar declarando certo, dele estar em dia com as obrigações perante ao fisco. Mas já aconteceu inúmeros casos na nossa empresa que o investidor vem, ou o contribuinte, às vezes ele não é investidor, mas ele está obrigado a declarar o imposto de renda, que são vários critérios de obrigatoriedade, e ele vem e a gente consegue mostrar para ele que se ele lançar as despesas, se ele tiver um maior controle durante o ano, se ele compensar o prejuízo, né, de renda variável, ele vai ter um ganho expressivo. E muitas vezes até o investidor ou o contribuinte, ele costuma te olhar com bons olhos, porque ele fala, poxa, o meu antigo profissional só tinha imposto a pagar, não me pedia nada, eu só mandava para ele e eu tinha imposto a pagar. Agora com você eu estou tendo imposto a restituir. Como é que faz isso? Não existe mágica, é um sistema. Não existe mágica, mas se você cumprir e entender, né, ter a consciência do que deve ser lançado, do que não deve ser lançado, você consegue chegar no melhor resultado possível. Eu costumo dizer que hoje no Brasil, o maior imposto que se paga no Brasil é o imposto da ignorância. Ignorância é a falta de conhecimento sobre algo. Todos nós somos ignorantes em algo. E o contribuinte, o investidor, não precisa saber exatamente como declarar, mas ele precisa estar com profissionais que o orientem. Perfeito. Então, quando ele entende isso, quando ele está com profissionais que o orientem, ele tem a melhor otimização dos seus ativos e, consequentemente, o menor pagamento de imposto ou até restituição.
Legal. Posso fazer uma diferenciação? Porque Claro. como a minha seara é a tributação de bolsa, né, renda variável, na declaração, qualquer resultado de renda variável não vai impactar em nada o valor de imposto a pagar ou o valor a restituir. O que vai impactar, de fato, são as deduções, esses documentos, que aí o contador tem que fazer ali a mágica primeiro do cliente mandar o documento, né? Nossa, essa mágica. Essa é a primeira mágica. Todo mundo aqui, dele se todo mundo controlar. E dele se controlar, né? Porque ele tem que ter se controlado do ano anterior, né? Então a gente vai deixando, porque chega no ano e fala assim, eu tinha que ter controlado o ano anterior, não fiz, né? Não sabia. Mas a parte de bolsa, a tributação é ao longo do ano. Então essa compensação de prejuízo que você mencionou e que de fato vai diminuir o imposto a pagar, prejuízo compensado menos imposto pago, eu também sei rimar. Eu tenho que arrumar umas rimas aí pro pessoal memorizar. Agora só uma melodia e aí pronto. Pronto, aí pega o violão aí, você vai na gaita. Não, você que vai cantar. Eu não. Olha a voz do homem. Eu não. Só de narrador, não dá pra cantar, não. Mas esse imposto da Bolsa é ao longo do ano. Na declaração anual, ele entra simplesmente para cunho informativo, de fato, para declarar a receita, qual foi a sua performance, qual foi o seu prejuízo, quais DARFs, quais guias DARFs já foram quitadas e não altera em nada o imposto a pagar ou a restituir. Então, é bom fazer essa divisão para o contribuinte não achar, então deixa eu fazer minha declaração, põe aí meus investimentos de bolsa para ver se vai ter mais restituição, para ver se vai ter mais imposto. Não tem nenhuma alteração. Ela é feita ao longo do ano, na declaração entra para cunho informativo. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, muito idiota. Por que a Receita sabe... Não tem dúvida idiota, tem idiota que não tem dúvida. A idiota é de quem gerou essa dúvida para mim. Que é, primo, né? Por que a Receita, ela sabe quanto você deve, mas ela não te fala? Ela quer que você fale pra ela pra ver se tá certo. Tem até um meme disso, né? Tem um meme disso. Tipo, vamos ver se ele vai acertar. E aí, se você errar, aí sinto muito, vai ter que pagar uma... Tem algum porquê disso? Ou simplesmente aconteceu, foi assim? Direito tributário, a declaração de imposto de renda é a declaratória. Você que tem que prestar as informações, né? Isso é por força de legislação. Mas não tem um motivo ao certo que a Receita sabe quanto que você deve e mesmo assim ela pede para você declarar. Porque tem muita coisa que, por mais que a Receita cruze as informações, ela não tem acesso a todas as informações. Mas a maioria das informações ela tem. Até agora, por conta da e-financeira, que comunica diretamente com o COAF, a e-financeira é uma obrigação fiscal que é feita, por exemplo, pelas corretoras, pelos bancos, que comunicam com o COAF, que é o controle das operações financeiras, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. A e-financeira, ela informa todas essas movimentações. A Receita Federal tem cada vez mais cruzado essas informações. Só que ela não tem todas as informações. E aí ela pede para o contribuinte realmente declarar. Por exemplo, ela não tem informação de quanto o contribuinte gasta com despesa médica. Não tem essa informação. Então é como se fosse um blefe, né? Porque não tem ali o CPF do contribuinte, não tem ali o CPF ou o CNPJ do médico, se for uma clínica. Então, a minha percepção é que ela tem pistas. E através dessas pistas, ela joga a responsabilidade sobre o contribuinte para que ele declare, para que ele confesse ali através da declaração, e aí ela pega essas pistas e cruza. Se ela quisesse saber toda a história, talvez ela conseguiria. Talvez. Agora, qual que é o custo-benefício disso? Então, acho que é muito uma questão administrativa ali, e na parte de bolsa, a Receita, ela tem acesso às notas de venda. Então, assim, ela só vê o lucro. Ela vê, é igual o vizinho que chega com um carro novo, que a grama tá mais verde, que tá reformando. Você não sabe se o cara tá endividado. Então, ela tem ali o IRRF da nota de gain do day trade, de todas as notas de gain. O day trader, ele vai ter várias notas de loss, vai ter várias operações de loss. Ela só vê o gain. E no caso de swing trade, ela só vê as vendas. Então, ela só vê faturamento, ela não vê custo, sabe? É aquela visão bem simplória mesmo, de só ver entrada. Poderia ver o custo? Poderia. Ela ainda não tomou essa decisão, mas ela tem pistas para que, na hora que você confesse, declare de que ela cruze. E um fato interessante é que, na renda variável, outros países, a obrigatoriedade também é do contribuinte. Não é uma exclusividade do Brasil. O contribuinte de bolsa, ele tem que fazer, e ele é responsável por todo e qualquer dado e pagamento de imposto. Pô, mas o Brasil também, né? Poxa vida, por que não retém tudo na fonte? Se você olhar lá para fora, também é assim. Né? Então, ainda não teve essa mudança, não só
ali na Seara Brasil, no âmbito brasileiro, mas também no mundo, na parte de tributação de bolsa. Se você pensar, só um paralelo, com relação a Alice falou sobre pistas, né? Vejam pela parte dos criptoativos, das criptomoedas. Se você pegar a declaração de imposto de renda há 2 anos, sei lá, em 2020, 2019, a Receita Federal não tinha tanta preocupação sobre isso. E hoje as próprias exchanges, elas reportam as operações financeiras para a Receita. Então isso faz com que o investidor que investe em criptomoeda, investe em criptoativo, ele tem que reconhecer que aquilo é um bem, que aquilo é um ativo e sobre aquilo tem um ganho. Perdas, a gente não há se falar em perdas porque não há compensação de perdas quando se fala em criptoativos. Mas é tributado o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, tem um ganho, é um ativo financeiro, é um patrimônio. A Receita Federal, inclusive, ela vem mudando de ano para ano com códigos específicos para cada tipo de... Tem 5 códigos específicos. E não tinha, era um código genérico quando começou. Então, ela vai querendo mais pistas, ela vai exigindo mais pistas, mas ela não cerca a informação toda. Agora, a Receita, né? Vamos lá, não tributava o Bitcoin quando tava $6 mil, aí foi para $60 mil. Pô, perdeu uma arrecadação. Tô perdendo alguma coisa aqui, né? Pô, vocês são fogo, hein? É o quê? 15%? 15% do lucro. 15%, só que existe uma regra de isenção, né? Se você vender até R$35 mil de vendas dentro do mesmo mês, você não paga o imposto sobre isso. Ah, legal. Então é de vendas, né? Não é de lucro. Se você vendeu, sei lá, R$20 mil, não é dólares, é reais, R$20 mil dentro do mesmo mês, você não paga sobre isso. Vendeu acima, R$40 mil você vendeu. Qual que foi o seu lucro? Aí você vai apurar sobre o lucro os 15%. Então, se eu vender, independente de ter lucro ou não, abaixo de R$35 mil, eu tô isento. Isento. Eu mas não isso... nem ver se eu tive lucro ou não. Não precisa, mas você precisa preencher o imposto de renda sobre ganho de capital. Tá. É uma questão que a Alice falou que é muito importante e o investidor que está ouvindo a gente, ele tem que ter essa consciência, é que por mais que a declaração seja em abril, seja uma declaração anual, existe toda uma preparação para ela. E as pessoas chegam no momento da declaração, esquecem, não se preparam, não controlam os ativos em bolsa, não tem as despesas que poderiam ser lançadas para diminuir o imposto ou aumentar a restituição. Então as pessoas não se preparam. E é isso que tem que ter a consciência, como eu falei. É importante ganhar dinheiro? É importante ganhar dinheiro, mas tão importante quanto ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Perfeito. Quando que é? Até quando que é? Esse ano até 31 de maio. Você já fez, Leandro? Não, a gente é bom porque Assim, eu já tô com... eu tenho um benefício hereditário. Meu pai é contador. Entendi. Benefício hereditário. Eu não tenho, Benefício então eu vou hereditário, contar com a... Mas espera aí, você investe em bolsa? E você acha que todo contador sabe tratar a parte tributária de... Você Mas acha aí que vem... nós aprendemos isso na faculdade? O Johnny tá aqui para me confirmar. A gente aprende isso na faculdade, Johnny? Não aprende. Não, vem um lado positivo Não que aí eu existo no mundo. Pra garantir. Eu sou o garantidor de última instância do meu pai. Tá bom. Mas essa questão que a Alice falou é importante, porque o que aconteceu com o mercado, principalmente renda variável? E a Alice está há muitos anos nesse mercado. Veio pandemia, 2020, menos de 1% de CPFs dos brasileiros estavam na Bolsa, hoje mais de 5 milhões, né, de CPFs na Bolsa. Então veio a pandemia, todo mundo quis investir, né? O preço das ações caiu e teve muitas oportunidades, muita gente entrou na Bolsa. E nem o investidor, nem o contador estavam preparados para uma demanda tão grande. Então os especialistas, Alice, eu, outros contadores que também são especialistas, começaram a se destacar depois desse marco, né? Então, hoje ainda existem muitos profissionais que não estão preparados para isso, por conta da demanda e por conta da falta de conhecimento. O que você acha, Alice, sobre isso? Eu acho que é muito mais a falta de conhecimento, porque, em primeiro lugar, para entender a tributação, você tem que entender do mercado financeiro, porque como que você vai aplicar as regras se você não entende as bases ali? Que nem todo ticker que termina com 11 é fundo de investimento imobiliário, pode ser uma unit, né? Então, o conhecimento do mercado financeiro, ele é premissa para conseguir, então, entender as diretrizes da tributação e aplicar. E o contador, ele não é preparado para o mercado financeiro ali, até porque é um curso de contabilidade, não é de economia, né? No curso de economia, os economistas, por favor, os economistas, no curso de economia, eles te preparam para saber mexer na bolsa? Também não. Se no curso de economia... Tem uma matéria de contabilidade só, mas é muito oratório. Mas para investimento em bolsa, como é que é a introdução de investimento com o mercado de capitais? Tem que entender que dependendo da faculdade que você faz, bolsa na faculdade é cassino, jogatina, é coisa do burguês, sei lá o quê. Então deixa eu ler. Tem esse ponto, assim. Bom, então não só não te prepara, como te afasta. Entendi. Bom, se na faculdade de economia ali não tem uma grade para isso, quiçá na faculdade de contabilidade. E ainda, consequentemente, não vai ter a parte tributária. Eu acho que é por conta de oferta e demanda, e aí a gente converge
nas ideias, porque quanto mais, mais demanda, tem que ir se preparando ali as pessoas para poder ofertar. Mas a gente ainda tá incipiente. É um percentual muito pequeno. Esse é um fenômeno de país não desenvolvido. Não falar desenvolvido. sobre desenvolvido, que cada vez inventa um termo novo que não pode usar o anterior. É politicamente correto? Não, já me perdi. Peraí, Ignorância racional, não tenho tempo de acompanhar as inovações. Usar? Não sei, esse que é o ponto. Mas eu vou usar o não desenvolvido, porque faculdade de finanças é um fenômeno de país desenvolvido normalmente, porque tem demanda o suficiente no mercado financeiro local para você poder empregar essas pessoas saem de lá. Então aqui acaba ficando perdido em administração, contabilidade, economia, e nenhum deles foca muito bem nisso. E Leandro, sabe o que acontece muito no nosso país? O ser humano ele é movido pela vontade de ganhar ou pelo medo de perder. Então ele é muito mais movido pelo medo de perder. Quando se fala em imposto de renda, fala, imposto de renda, eu acho que eu não vou declarar. Por quê? Porque eu tenho medo de pagar imposto. Só que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que declarar é diferente de pagar. Declarar, você presta as informações para o órgão fiscalizador, que nesse caso é a Receita Federal. Já pagar, você precisa apurar. E muitas vezes você pode se surpreender, você não tem imposto a pagar, você tem imposto a restituir. Só que você, estando obrigado a declarar, você precisa prestar essa declaração. Então as pessoas têm muito medo. Porque elas não sabem essa diferença. Fala, putz, cara, eu não vou declarar porque eu não sei, eu tenho medo, vai que tem imposto. Então, a pessoa simplesmente, pelo desconhecimento que a gente abordou aqui, ela não entrega a declaração. Ô, Johnny, eu vou entrar agora na introdução que você fez. Negligenciam porque querem ou porque não querem, Esse é o ponto, eu já ouvi muito boato disso. Eu não sei se é exatamente medo. Eu acho que a frase aí que a gente viralizou, R$1 na bolsa, tem que entregar a declaração anual, que mudou, as regras mudaram, a gente vai falar aqui no final do episódio, inclusive tem uma pegadinha nessa mudança de regra. O investidor hoje, ele está bem mais consciente que ele tem obrigatoriedades. E aí eu entro naquela questão de, vamos analisar o sentimento, vamos fazer um termômetro do sentimento. É medo ou é preguiça? É medo ou é negligenciar mesmo? É medo... Ou é aquela questão de, não, muito chato, não vou resolver? Não, tem uma lenda urbana que eu já ouvi muito, que é, se você não fizer uma declaração, se você nunca tiver feito uma declaração, a Receita não sabe quanto você tem, você não precisa fazer nunca mais. Já ouvi muito desse banco, tá? Não, e tem outra lenda urbana, né? venda todos os seus ativos, tire todo o seu dinheiro da conta no final do ano, porque aí você não vai precisar entregar nada na declaração. Gente, lenda urbana também. Lenda urbana. Essa daí já é equivalente àquela de botar vassoura atrás da porta, para o convidado ir embora de casa. Ô, Leandro, é exatamente o que eu falei, a financeira, que é essa obrigação, é uma obrigação dos bancos, das corretoras. Eles precisam entregar essa obrigação fiscal para comprovar a movimentação. Então não tem como você, não entreguei nada, mas cara, você investiu, você tem conta em banco, você comprou imóveis, os imóveis são ligados aos cartórios, que entregam a declaração sobre operações imobiliárias para a Receita Federal. Então não tem, as informações estão cada vez mais sendo cruzadas, entendeu? Legal. E hoje é tudo automático. Né? Tem uma dúvida que eu tenho, por exemplo, você falou de ativos listados em bolsa, né, Alice? Ações e tudo mais. E nem todo ticker que termina com 11 são ações, né? Tem um número específico. Por exemplo, tem ETF de renda fixa, que é listado em bolsa, e tem um recolhimento na fonte do imposto de renda. Isso não tem previsão para vir para ações? Está sobrando de alguma coisa ou não? Eu acho que antes desse ETF, a gente poderia reivindicar exercício de subscrição ter nota de corretagem. Porque se você compra um ativo, via um direito de exercício de subscrição, não é gerada uma nota de corretagem. Tem um único lançamento no extrato. Então, você já começa, a partir dali, já a confundir a base de dados, que é fundamental para que qualquer cálculo fique certo, porque não está tudo condensado em nota de corretagem. IPO, se você entrar no IPO, não tem nota de corretagem. Gente, que gera nota de corretagem zerada, se não tem corretagem. Né? Porque o nome do documento, o fato de ser nota de corretagem, então quer dizer que as instituições que não cobram mais corretagem, então não vão gerar mais. Né? Então, assim, o nome está muito específico, mas ele é para movimentações. Então, se a gente for reivindicar, que são várias reivindicações que eu teria para a Receita, inclusive até de mudar o nome da declaração, você acredita? Qual seria o nome? Então, gente, vamos lá. Qual é o nome atual? Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda. Certo? Certo. Tudo que coloca ali tem imposto de renda? Não. O que a Receita quer na declaração? Depende. Variação. Variação, né? Mas ela quer saber inicialmente o que você recebeu, o que você pagou e o que você tem. Variação patrimonial. Variação patrimonial. Por que não chama declaração de variação patrimonial? Porque o próprio nome induz ao erro. Então, por exemplo, a venda abaixo de 35 mil para operações nos Estados Unidos não tem imposto, mas tem que ser informado ali no GCAP. Depois esse GCAP vai ser importado para a declaração. A venda no Brasil que utiliza do benefício da isenção dos 20 mil. Ações, não tem imposto sobre ações. Não tem imposto, mas tem que informar na declaração anual. Então, essa questão do ETF de renda fixa, ok,
acho que é um ponto que deveria ser mudado, mas tem coisas anteriores que eu acho que poderiam facilitar o universo do investidor e talvez a mais importante, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, que é a pegadinha. A importação do prejuízo acumulado do ano anterior. Ela não vem automática. Ela não vem automática. Porque eu tenho seu de pai... cliente que não faz isso, Alice, Eu e não não tenho- sabe, não sabe disso. E é não sabe 4 disso. anos Eu não tenho perdendo dinheiro na prejuízo, bolsa. Alice. Ai, E é desculpa, 4 anos gente. perdendo dinheiro na Eu não bolsa. lido com esse problema. Então você não investe na bolsa, porque é praticamente impossível um investidor Se você não ter um vender, não tem prejuízo. Isso é verdade. Quem não vende nunca vai ver prejuízo e quem não morre não vai ver Deus. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Mas imagina, o seu pai fez lá a sua declaração, é herança o quê que você falou? Hereditária. Hereditária, é. Você tem lá seu pai que fez a declaração, por algum acaso você resolveu vender. Não é o caso dele, gente, ele não tem prejuízo, tá? E você tinha um prejuízo acumulado ali no final do ano. A declaração foi preenchida, transmitida. Você vai fazer a declaração desse ano? O que seu pai vai fazer? Vai pegar, vai importar todos os dados da declaração anual anterior, preenchida e transmitida. A Receita já tem esses dados. Importa-se tudo, menos o prejuízo acumulado. Nem o de swing trade, nem o de day trade e nem o de FIIs e Fiagro. Que isso. Aí o Leandro perdeu 50% no ano passado em ações, tem que puxar tudo de novo? Ele tem Fake que news. digitar. Ele tem que digitar. Então, existem alguns pontos ali de melhoria e se a gente for fazer uma hierarquização, uma distinção daquilo que é prioridade ou não é, eu talvez iria categorizar primeiro esse prejuízo que não é importado automaticamente. Isso que ela falou induz muita gente ao erro, e eu vejo isso com muitos clientes meus, porque o campo da renda variável é o único campo que permite sinal negativo. Nenhum outro campo permite. Então, imagina uma declaração que foi feita que poderia ter, sei lá, uma coluna que fosse de prejuízo, sei lá, mais fácil de digitar ali que você sabe que é coluna de prejuízo. Mas você precisa colocar o menos. E o prejuízo é acumulado de um mês para o outro automaticamente, mas de um ano para o outro, ela falou, não. Não puxa. Então, não puxa. E aí você precisa colocar o sinal negativo. Cara, isso dá muita dúvida na galera. Nossa, e aí, por exemplo, o cara colocou... Então ele tem que guardar, vamos supor, eu tive prejuízo na bolsa 2 anos atrás, 1 ano atrás também tive prejuízo, aí esse ano eu tive lucro. E aí eu preciso resgatar as notas, todos os documentos lá de 2 anos, de 1 ano atrás para abater. Não chega a ser tão catastrófico assim. Ai, que susto. Nossa, É precisa ter só o controle. acumulado. É só o acumulado. Tá. Então, vamos dizer que seriam 3 digitações. Caso você tenha prejuízo acumulado de swing trade, em dezembro da declaração do ano anterior, então já é um montante ali que já está calculado, já está acumulado, é um valor fixo. Tá. Mas você vai ter que digitar esse valor. Tá bom. De swing trade e de FIIs e Fiagro. Então, assim, não é a questão do trabalho em si, Entendi. do esforço em si, mas é a questão a casca de banana. Lembrar. De lembrar. Você E não é uma lembra? baita de uma casca de banana. Você pode acabar esquecendo Se de você fazer esquecer em 1 ano, eu fui lá, tive prejuízo em 2020, 2021. Você não calculou. Aí 2022 tive lucro. Esqueci de colocar o prejuízo. Posso jogar no ano que vem ou acabou, perdeu esse benefício? Ué, Você vai ter que você vai ter que retificar. Você vai ter que retificar. Retificar tudo. Toda declaração. Precisa ver se estrategicamente é melhor para você retificar ou não. Mas tem um ponto da DARF, porque se ele não abater o prejuízo, essa já- DARF que quitou é verdade. está no valor a mais, está no valor maior. E você não pode simplesmente falar assim, não, eu paguei indevido aqui, você Devolver. deixa eu já abater e pagar só a diferença. O que você vai ter que fazer é entrar com um pedido de restituição, perde comp, que é bem chatinho. Sim. E tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual Ruim, você quer ruim, primeiro? ruim. A ruim Com certeza. demora até 5 anos para você ter restituição. Porra, é foda. Mas calma. Mas ela restitui e corrigido pela taxa Selic. Aí, Esse. Selic. Selic. Agora sim. Agora sim. Entendi. Pô, Mas foi- assim, o que você falou, Gui, eu acho que assim, o controle tem que ter. Não adianta. Se você não tiver o controle, você vai ter que retroagir. Porque como que você vai saber que você teve prejuízo em 2020? Você acha que você teve, mas você tem esse controle? Se você não tiver, você vai ter que retroagir mesmo. Agora, deixa eu só perguntar. Tem muita gente que, cara, se a pessoa fazer por conta própria, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, a gente vai e atende vários clientes na Speech, na Varos, né? Que são investidores, pessoas físicas. Mas, é médico, advogado, é vendedor, professora, né? E as pessoas têm o dia a dia atribulado. Aí elas conseguem despender um pouco de tempo para aprender sobre investimentos, né? E aí seguem as recomendações do Leandro, minha, do pessoal da Speech. E aí elas têm que despender um pouco mais de tempo também para acompanhar vocês, por exemplo, e fazer, né, isso todo dia. No caso, as pessoas acompanham a gente para receber as recomendações de investimento. Eu não vou despender tempo, né, e vou
pô, confio no Leandro, confio no Gui, vou seguir as recomendações de investimento deles. No caso, a pessoa que não quer, né, pô, não gosto, não tenho tempo, existe uma maneira dela economizar todo esse trabalho, todo esse acompanhamento com profissionais, com empresas como a de vocês? Como é que... Eu posso contar minha história? Essa sou eu, Uhum. com 25 anos. Era uma empresa familiar, indústria e comércio, com filiais e substituição tributária, e manufatura e tecido, e aquilo era o ganha-pão da minha família. Eu comecei a investir na Bolsa em 2007. 2008 eu vi rapidamente que eu não poderia ter problema com o CPF. Meu CPF estava no contrato social da empresa, aí a gente não ia receber tecido. Todas as roupas que eu usei até de lá. A gente não ia receber tecido, não ia confeccionar, não ia bater a meta de venda, Jabá. não ia cumprir meu caixa. Jabá. Jabá. E aí, eu ali na parte operacional, eu ia ficar toda lascada, além do pão não ir para a mesa, né? Que era uma empresa familiar. E aí, eu procurei um profissional. De cara, eu já procurei terceirizar, porque eu vi que existiam ali pontos específicos, critérios que precisam ser muito bem avaliados, que ia tomar um baita tempo meu. E eu não podia tirar meu foco do meu ganha-pão, da minha empresa familiar lá com a minha mãe e com a minha irmã. E aí eu procurei um contador. E aí ele me respondeu, o que é essa operação aqui? Qual que é o tique? Aí falou 4 letras, 2 números, outra letra. Eu falei, tá. Não, é uma opção, virou pó. E aí ele perguntou, pó de quê? Aí, meu amigo. Se você não sabe, não sou eu que vou te contar. Podcast. Podcast. Então, eu acho que o ponto é o seguinte, eu tive essa necessidade, e por isso eu criei o meu negócio, porque eu sabia que teriam pessoas como os clientes de vocês, que ouvem as recomendações, como você também. Cadê meu chaveirinho da contadora aqui para já passar para ele, pra gente resolver a declaração? Na época você já era contadora? Então, rapaz, foi um acidente. Você decidiu aprender? Não, foi um acidente, porque a minha faculdade foi quase ali, só na pracinha do Corel da PUC Minas. Só quem é de Belo Horizonte sabe o que eu estou falando. Eu não fui uma boa estudante, mas eu peguei o canudo. Mas eu nunca exerci. Então, assim, foi um baita de um acidente. Eu tinha o canudo, e aí liguei na corretora, eles também não tinham ninguém para me indicar. Falei, vocês não tinham ninguém, né? Tá aqui meu CRC, vocês sabem que eu operei. Eu queria uma metodologia para fazer para mim, e tô atendendo clientes. Aí, 2008. Aí veio a crise do subprime. Aí depois indas e vindas e tudo, estamos há 16 anos aí. Mas qual é a solução ideal para essa pessoa? Absolutamente é terceirizar com um profissional, e agora bastante atenção, especializado, né? Eu não duvido das capacidades profissionais do seu pai. A minha tributação é muito simples. Como é que ele chama? Marcos. Seu Marcos, Isso é o que a gente mais você. ouve, tá? Isso é a minha, né, Alice? Minha tributação é muito simples, minha declaração é muito simples. Essa é o que a gente mais ouve. Eu entendo razoavelmente bem. Exato. Então, eu já sei se tem um grau de complexidade que fugiria muito, eu precisaria de alguém especializado ou não. Então, e um bom tempo também eu tive clube de investimento, que fazia a tributação. Você acabou adentrando ali um pouco na legislação. Mas assim, seu Marcos, nada contra o senhor, seu Marcos, porque o senhor tem um filho maravilhoso com uma voz, depois você me conta como é que faz para fazer um filho com uma voz dessa, entendeu? Veludada. Mas o ponto a solução é terceirizar com um profissional especializado. Absolutamente. Sai muito, muito, muito mais barato do que o tempo. Gente, aquela expressão custo de oportunidade, Sim. ela é tempo. Né? O tempo que você vai despendiar para uma coisa, você está perdendo a oportunidade de outra. Agora, o investidor muito iniciante, está colocando o pezinho ali, cada centavinho ali ele está usando para investir. Se ele for dedicar, se ele for falar assim, quero fazer com um profissional, pode ser que vai apertar? Pode ser, mas aí ele tem que estipular um tempo, durante um tempo eu vou fazer sozinho, mas assim que eu puder, porque burocracia a gente terceiriza. Burocracia só trava a vida. A gente sempre tem que terceirizar. Essa é a minha... Sempre foi minha metodologia de vida. Com 25 anos eu já pensava assim, né? Agora com 43, não vou pensar diferente. Eu acho que cada vez mais a experiência reforça para mim essa jornada de crescimento. A jornada de crescimento ela tem que vir acompanhada com terceirização. Você não consegue fazer tudo sozinho. Legal. A minha opinião é a mesma. A terceirização é o melhor caminho, principalmente porque a gente economiza e otimiza o nosso maior ativo, que é o tempo. A gente não consegue nem comprar o tempo nem voltar atrás. Então, se você tem isso terceirizado com profissionais de qualidade, você consegue direcionar melhor seus investimentos. E o que eu costumo dizer, assim, a Alice, ela é especialista e focada em bolsa. Nós atendemos diversas empresas, desde a pequena empresa, média, grande, gigante, próprio Grupo Primo. O meu é só PF, o seu é PJ. PJ e PF. Mas a PF é vinculada às PJs, não atendo a PF separadamente. Então, é vinculada à PJ. Então, o que acontece? Quando uma empresa que cresce muito, a nossa empresa cresceu muito nos últimos anos, os investidores também crescem, os empresários também crescem. E
sem ser clichê, sem hipocrisia, o tão grande quanto deve ser o sonho daquele empresário, dele investir, dele crescer, ou daquele investidor, tem que ser grande também o sonho dos profissionais que estão ao redor dele, os fornecedores. Então não dá, como a Alice falou, para ter um contador, uma pessoa que deveria entender, mas que não é especializada. Sendo que aquele, no início da jornada de investidor, fazia sentido, sim, ele trabalhar com aquele contador, ou ele fazer sozinho, que eu não aconselho, mas fazia sentido. Mas depois que, um certo tempo, o volume é tão grande que ele investir tempo nisso, ele vai fazer errado, vai ser fiscalizado eventualmente e não vai ter eficiência no resultado. Então, o sonho do fornecedor e das pessoas do time que acompanham tem que ser tão grande quanto o sonho do empresário e do investidor. Eu acho que são 3 categorias. Ou ele vai fazer sozinho e ficar inseguro. Não tem um contribuinte que faz sozinho que tem segurança. Sim. Ele vai ficar inseguro, porque tem muitos pormenores ali. Ou ele vai pagar, terceirizar para um profissional não especializado e também ficar inseguro, só que ele não sabe. Ele está achando que está seguro. Ou ele vai pagar para um profissional especializado e ficar seguro. Então, não adianta. O melhor cenário é a segurança. Então, mesmo que vai fazer sozinho, sempre tem uma pontinha de insegurança. Você acha que está tem seguro na sua declaração, seus Não, investimentos? eu tô. Mas no seu caso... Meu negócio é achar problema na Peguei empresa pra dos outros. Cristo. Leandro, na sua jornada de investidor, eu acho que faz sentido até do jeito que você está em relação a... Você já tem uma noção. Você já tem uma noção básica e você terceiriza para o seu pai. Ele respira mercado. Ele respira mercado. Ele respira mercado. Ele não vai cometer um erro de um ticker ali, categorizar errado, né? Mas assim, eu acho que conhecimento, o básico, eu acho que o investidor tem que ter. O básico. Porque ele deve terceirizar, eu sou muito adepto à terceirização, mas o básico ele tem que ter. Cliente bom é cliente bem informado. Bem informado. Ele tem que saber que a DARF veio porque meu prejuízo foi de day trade, não de swing trade. O mínimo tem que saber, concordo. E ele vai alocar melhor os ativos dele, sabendo disso. Porque o que a gente tem também, não sei se a Alice tem muito cliente que é desavisado. Fala, como assim? Vou ter imposto a pagar? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem imposto a pagar. Ele não leva isso em consideração no cálculo para fazer a operação dele. Então, às vezes ele está fazendo um long e short e não leva em consideração quanto que ele vai ter que pagar de imposto. É bizarro, porque você faz a conta no final e tem prejuízo. Inclusive, eu estava vendo esse comentário do Haddad de taxar apostas esportivas. Isso gera uma ineficiência tremenda, porque pela forma como foi feito, né? Pelo visto, ele vai taxar até um determinado ponto lá, e valeria muito mais a pena você só fazer operações menores em vez de fazer operações maiores, porque você seria isento e como a aposta esportiva você tem uma probabilidade de ganhar, né? E aí você tem uma certa odd lá, e o que aconteceria basicamente é que a partir de um certo nível de odd valeria a pena você entrar na operação, a partir de um certo nível abaixo não valeria, por conta do imposto. Então ele joga a necessidade de você ter uma probabilidade um pouco para cima. Tem várias ineficiências que são geradas, assim, dependendo da forma como você coloca o imposto de renda. Qualquer imposto, na verdade. Isso é usado no caso do mercado de ações, porque as pessoas aproveitam o benefício da isenção de até 20 mil em vendas dentro do mesmo mês. Para vender todo mês, né? Para vender, exatamente. É utilizado. Mas você sabe que essa isenção dos 20 mil, ela ser taxada como benefício, eu venho percebendo que isso está bem aproximando de uma falácia no seguinte sentido, tá? A pessoa ela fica tão aficionada com os 20 mil, que às vezes ela quer desfazer de uma carteira de 40 mil. Não, vou vender só 20 mil esse mês, e aí no mês que vem eu vendo os outros 20 mil. E aí o mercado dá uma porrada. Dá uma porrada para baixo. Ou seja, ele acabou perdendo ali a estimativa de lucro que ele teria. O cara tá lá em fevereiro de 2020 falando, tem uns 100 mil aqui, eu vou me desfazer em 5 meses, né? Porque eu não quero pagar imposto de renda. Aí você não pagou mesmo, porque caiu 50% das suas ações. Exatamente. Então você entende que tem é muito sensível você trazer a tributação para dentro da sua estratégia de investimento. No começo do meu canal, eu batia muito na isenção dos 20 mil e eram os vídeos mais engajados, porque todo mundo quer a isenção dos 20 mil. Ao longo de 2 anos, eu fui percebendo que algumas pessoas, eu estava controlando direitinho. Aí teve um mês que eu passei e paguei um baita do imposto. Na hora que eu fui vendo, eu falei, gente, as pessoas elas não têm um nível de controle necessário para, de fato, utilizar essa isenção dos 20 mil de forma, com acuidade ali, da forma correta. E o segundo ponto é esse. Eles estão colocando as questões tributárias dentro da estratégia de investimento. Isso não funciona. 98% das pessoas não vai funcionar. Por quê? A tributação de bolsa ela é uma consequência dos acertos dos seus investimentos ou dos erros. Se ela é consequência, você não pode colocar no mesmo patamar, porque você começa a embolar ali as prioridades e as decisões importantes. Então, poxa, é 23 mil a sua carteira, aquele ativo que você vai desfazer?
tudo bem, 3 mil você vai correr o risco ali do mercado dar uma porrada para cima, dar uma porrada para baixo, ou o que quer que seja. Agora, tem que avaliar isso com tem que ponderar muito bem, tem que ser muito prudente, sabe? Aquilo que aparenta, às vezes, ser um grande benefício, pode acarretar ali numa grande perda, que é a pegadinha das novas regras de obrigatoriedade da tributação. Ela também encaixa nisso. Agora, antes da gente entrar nas pegadinhas, queria fazer uma pergunta. Tem muita gente, a gente escreve um relatório por semana nas séries da Speech, né? E aí a gente percebe, a gente sabe, viu, se vocês leem os relatórios ou não. A gente tem esse dado. Esse relatório já é recomendação A gente é receita. Tem relatórios de recomendação, tem relatório de desrecomendação, tem relatório de acompanhamento de mercado e tudo mais. Qual de entrada, qual de saída. Exatamente, né? Uma casa de análise e tal, Speech. E aí a gente vê que, poxa, sei lá, 30% das pessoas leem os relatórios mensais. Acaba acontecendo o quê? Que muitas pessoas, às vezes, perdem o momento de saída de um ativo, só vão ver 2, 3 meses depois, né? E aí não vem o relatório, por exemplo, de declaração do imposto de renda, não veio o relatório de emissão de DARF, ficou lá atrás. Pessoa, vamos supor, comprou uma ação, né? Pô, vendeu, não declarou. Qual que é o pior cenário para a pessoa que comprou, vendeu, não declarou? A pessoa que comprou na declaração e esqueceu de colocar? O que de ruim pode acontecer com essa pessoa que, poxa, fez um investimento e aí lá na hora da declaração esqueceu? Fez besteira, né? Fez besteira. Uma guilhotina, né, gente? Bangu. Uma guilhotina do CPF, no caso dessa pessoa estar dentro do critério de obrigatoriedade e não entregar. Então, o CPF dela vai ser bloqueado. O nome técnico é pendente de regularização. Não vai fazer PIX, não vai conseguir comprar Caraca, ativo. Não consegue fazer PIX. Exato. Eu trouxe até o PIX para o primeiro, porque todas as atividades da conta vão ser bloqueadas. Então, você não vai conseguir comprar e vender ativo, você não vai conseguir fazer PIX, seu cartão vai ser bloqueado. Não emitia DARF? Bloqueou o PIX? Ai, não, eu acho que tem um aqui que vai te tocar profundamente. Não pode comprar remédio controlado. Que isso? Já era. Eu falei que ia tocar. Tocou. Não, de todos os pontos, o que mais toca a pessoa é o remédio controlado. Remédio controlado. Não pode renovar passaporte. Então, assim, são inúmeras consequências. A Receita é muito eficiente nessa penalização, porque o CPF... E você tem que viver de escambo, basicamente. Exatamente. Sem PIX. Dinheiro debaixo do colchão. Eu nem lembro a última vez que eu tive dinheiro. Sacar assim, no caixa eletrônico, assim. Né? Então, assim, esse é, vamos dizer, o pior cenário, porque ter um CPF bloqueado... E, assim, não é que esse bloqueio vai vir brum em tudo, não. Primeiro vai ser o gerente do banco ligando, depois seu cartão não passa, aí você vai viajar... Sabe? Ele vai, à medida que eles vão atualizando... Vai minando. Acho que assim, à medida que as instituições vão atualizando os cadastros também, aí vai percebendo que o CPF não está regular ali, eles já vão bloqueando suas atividades como contribuinte. Esse é o pior cenário, no meu ponto de vista, que pode gerar até morte. Teve um cliente meu que não estava conseguindo transferir o dinheiro para a cirurgia de emergência da esposa, que a conta bloqueou. Olha que loucura. Mas aí ele entra com uma medida cautelar, não é possível. Então, mas o hospital não estava cumprindo a regra. E aí, até ele entrar com a medida cautelar, a mulher estava lá. Aí o irmão foi lá, o irmão foi lá e pagou a cirurgia, né? Mas assim, eu tô colocando a situação mais dramática, mas a gente pode ser um date com uma gatinha ali que você vai passar o cartão, não vai passar, pô, já era, mané. E não importa a quantidade de operações que você fez, aí você deixou de declarar uma, você fez só uma operação, você deixou de declarar, cara, você pode ter todas essas consequências. E fora a falta, né? Às vezes você só estava obrigado, vamos supor um exemplo, só estava obrigado a declarar por conta do mercado de renda variável. E você não entregou a declaração. Então, o fato de você não entregar a declaração já tem uma multa de 1% ao mês calendário, limitado a 20%, ou, sobre o imposto devido, ou se você não tem imposto devido, de R$ 165,74 pela não entrega da declaração. Mas a consequência maior é o que a Alice falou. Mas tem outras, assim, que eu acho que entra, por exemplo, na questão a não declaração correta do prejuízo. A Receita não sabe que você teve prejuízo. Lembra da analogia do vizinho, da grama verde, da pessoa desavisada que só vê faturamento? Se você não coloca o prejuízo na declaração, ela pode, em algum momento ali, deduzir. Ela estava olhando assim para o teto, ou melhor, ela estava olhando para o caixa, falou, estou precisando de um caixa esse mês aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu bater aqui, esse cara aqui não tem prejuízo informado, por que não pagou o DARF? E vai lá e notifica a pessoa. E normalmente essa pessoa, ela tem prejuízo acumulado, ela nem tinha DARF para pagar. E ela arbitra um valor qualquer, tirado não sei da onde, e manda uma DARF junto com a notificação para a pessoa, sendo que a pessoa só teve prejuízo, e ela não informou na declaração. Então tem essa outra
situação aí que já é uma situação mais de calvície, porque a pessoa vai perder os cabelos, né? Deixa eu tirar uma dúvida aí. Se a pessoa quiser ver se ela tá irregular, o que ela faz? É bem fácil. Entra no ECAC. Ela pode entrar pro próprio sistema da Receita Federal, que é o ECAC. É um portal da Receita Federal. E aí lá você consegue ver, inclusive, muitas pessoas conseguem identificar as possíveis irregularidades. Porque você consegue até trabalhar nessas irregularidades, retificando a declaração, ou quando, por exemplo, caso de despesa médica é uma loucura, né? Porque despesa médica não existe um limite para você poder deduzir no imposto de renda. Então, como não existe um limite, o que nós orientamos é que você tenha o documento idôneo, né? Comprovante de pagamento, eventualmente contrato, nota fiscal. Idôneo. Olha a palavra que ele usou. Idôneo. Idôneo. Porque antigamente acontecia muito isso, né? As pessoas meio que forajavam. Emite um recibinho aí pra mim. Emite meu primo, médico, emite então precisa ser aí. idôneo. E aí, por exemplo, isso acontece de cair na malha fina, muitas vezes, porque seu volume de despesas médicas é muito alto. Você trabalha só para ir no médico. E aí, a maior loucura é que você só pode prestar esclarecimentos para a Receita Federal no ano seguinte, para um processo que você vai juntar os documentos, que a declaração de imposto de renda ela não permite que você envie documentos, faça upload de documentos. Então, você só pode, imagina, você entregou, você teve imposto a restituir. Como o seguinte caso, imposto a restituir. Pô, legal, vou receber meu valor de volta, legal. Mas você só tem só consegue prestar esclarecimentos e ficar na malha fina, você consegue prestar esclarecimentos no ano seguinte. E no ano seguinte você pode demorar até 2 anos para receber, corrigindo pela Selic, o que você teria que restituir. A gente tem vários casos de pessoas que tiveram realmente a despesa médica, prestamos os esclarecimentos e estão aguardando a restituição. Eu caí na malha fina, mas foi por outro motivo. É por isso que eu tô tenso aqui nesse podcast. Mas não vou com essa declaração. Posso falar, porque eu trabalhava numa empresa, há 5 anos. E eu saí e eles fizeram um depósito num fundo de previdência. E aí, já nem tenho mais o e-mail. O e-mail que estava cadastrado na Previdência era o meu do trabalho. Eu tô lá há 4 anos. E aí chegou um depósito, caí na malha fina. Por quê? Fiz tudo certinho a declaração. Eu fui ver, recebi uma renda aqui que eu nem sabia que eu tinha recebido. E aí caí na malha fina. E aí, de fato, né, você tem que esperar... outra janela para você prestar os esclarecimentos. Então, que bom que vocês já estão aqui. Que, tem um pacote especial aí, né? Para o próprio apresentador do podcast, um precinho bacana aí. Podemos fazer. Que bom. Agora Como não? Legal, boa. Mas aí agora, né, entrando mais nas novas regras, porque acho que isso tá pegando... Antes de ir para as novas regras, Gui, eu acho que o pessoal tá assistindo não sabe nem as regras antigas ainda. Tudo bem. Como é que funciona a tributação de investimento em ações na Bolsa, assim? Pode. Existia uma regra clara, direta, objetiva, não gerava nenhuma discussão. R$1 na bolsa tem que entregar a declaração. Tem o CPF na nota de corretagem? Tem que entregar a declaração, senão, guilhotina no CPF. Independente da renda da pessoa. Independente da renda, independente se foi prejuízo ou lucro, independente do patrimônio. Era estrito. Tem R$1, tem que entregar. 18 anos... Não, querido, bebezinhos também. Essa pergunta me fizeram. Tem um filho, investir para ele declara também? CPF, a Receita Federal, ela não faz nenhuma distinção ali de idade, gênero, número, grau, nada. O CPF está na nota, precisa ter uma declaração enviada. É claro que no caso do bebezinho, do menor ali, pode colocar os dados de bolsa dentro da declaração de quem ele é dependente. Exato. Mas aquele CPF está indo junto da transmissão daquele titular, então está indo 2 CPFs na transmissão e a Receita recebe os dados. Ok. Então a regra era muito clara. E essa regra, ela permanece, porém, limitada até 31/12/2021. Ok, então se você que está aí não está regular com a sua declaração até 31/12/2021, já tem que entregar. A partir de 1/1/2022, a Receita Federal estabeleceu novas regras. Ela só divulgou agora em fevereiro de 2023, mas já vale para a partir de 1/1/2022. Então, ela tinha um universo de investidores que tinha uma obrigatoriedade diferente, regra clara, R$1 tem que entregar, e o universo do cidadão comum, que tinha que passar por 5 critérios. Tinha que fazer 3 perguntas de renda, 2 de patrimônio. Ela percebeu que abranger essa obrigatoriedade para todo e qualquer investidor de bolsa custou um pouquinho caro para ela, porque nos processamentos e na fiscalização, ela viu que muita gente estava irregular, muita gente não entregou, bloqueou um monte de CPF, notificou um monte de gente, e na hora que ela foi arrecadar ali,
não valeu a pena. Então, ela percebeu que não é todo investidor que é aquele meme da Carolina Ferraz, que grita, eu sou rica! Sabe? Que dá aquele ódio. A Receita achava que todo investidor de bolsa era, de fato, muito privilegiado e rico. Até porque teve o efeito manada, né? Em 2020, Exato. entrou muita gente com Os corona investidor. com pouco, R$100, pô. com pouco dinheiro, entendeu? Teve aquela ação de pedacinho do Nubank. Nossa, o pedacinho do Nubank eu acho que foi assim, talvez o maior motivador para ela ter percebido que não vale a pena abranger todo o grupo de investidores. Então, o que ela fez? Ela deu um peteleco no universo de investidor e falou assim, ó, tira a capa, tira a indumentária de investidor. Você é um cidadão comum, que eu preciso primeiro ver a sua renda, o seu patrimônio, para depois eu vou colocar 2 regrinhas de bolsa. Então, agora, são 7 critérios que o investidor tem que passar, que ele tem que analisar. São 7 perguntas que ele tem que se fazer. Um sim para uma única delas já está obrigado a entregar. Então, são 3 perguntas de renda. Ganhou acima de cerca de R$ 2.380 por mês, que dá 28.559,70. Vamos falar rápido, 2, 3 já. 28.559,70. Por ano? A gente tem por ano, acumulado do ano, dá cerca de 2.380 por mês, já está obrigado a entregar. Rendimentos tributáveis. O segundo ponto de renda é recebeu de rendimentos isentos ou sujeito a tributação exclusiva definitiva no somatório do ano acima de 40 mil. Aí é dividendo, juros do seu capital próprio. Deixa eu dar até um exemplo que acontece bastante. Nesse caso, a pessoa recebeu o fundo de garantia. Saiu do trabalho e recebeu o fundo de garantia. O fundo de garantia é isento. Isento e não tributável. Ela não lança. E às vezes é um valor alto. Às vezes é um valor alto. Então, acima de 40 mil, tá obrigado a declarar. Então, recebeu, não lançou, vai pra malha. Vai pra malha. Caraca, muita armadilha. Mas calma, assim, tem um ponto no final que vai ser crucial. E essa renda de 2.300, 2 salários mínimos, basicamente, não é salário, né? Rendimento tributável, Rendimento salário. tributável. Pode ser salário, férias, 13º, tudo. Aluguel. Aluguel. Tudo faz parte. Você tem que entender, na hora que você recebe uma renda, a primeira coisa que tem que fazer é categorizar. Isso é um rendimento tributável, porque aí entra nos 28.559,70, ou isso é um rendimento isento ou sujeito à tributação, porque aí entra nos 40 mil ano. O terceiro ponto é o agro brasileiro. A galera aí que mexe com atividade rural. Olha, isso é um podcast de tributação, gente. Exato. Você se contenha. Né? Teve renda rural anual bruta superior a 142.798,50. A gente dá até preguiça de falar isso. Podia ser um número mais certo, né? Arredonda. Então tá. 144. Dentre todas as mudanças que a gente falou ali, acho que a primeira seria arredondar esses números. Seria bom. Não, a primeira mudança, se eu pudesse fazer, não é o que impacta tanto o investidor, mas é o dólar de conversão dos rendimentos do exterior. Isso daí, pra mim, é a coisa mais cabulosa. Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. A data, é isso. É o dólar da conversão, é o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior à data do recebimento. É uma loucura. Do rendimento. Esse pega o quê? Mas esse exterior, PTEX. PTEX. Calma aí que a gente vai entrar lá. Vamos entrar lá. Então, passou esses 3 de renda, respondeu não para todos. Beleza, pode avançar para os 2 de patrimônio. Patrimônio total acumulado 31/12/2022. Foto. 3, 2, 1. Pá! Momento estático ali. 31/12/2022, 23h59. A hora que você ia começar a brindar para o Réveillon. Você lembra da contadora Não, lembra do Johnny, lembra de mim. Não, o cara vai ficar com raiva de mim. Lembra do seu patrimônio. Olha para o seu patrimônio. Casa, carro, ativos em bolsa, fundos de investimento, qualquer coisa que entre em bens e direitos. Somatório. Ultrapassou 300 mil? Está obrigado a entregar a declaração. E o último de patrimônio é se vendeu algum bens e direitos com ganho de capital. Então, por exemplo, vendeu um apartamento com lucro. Mesmo se aproveitou da isenção dos 180 dias ali, nos 6 meses e tal. É uma regra específica de imóveis. Existem... Primeiro imóvel, né? Existem 3 regras. Quer que eu fale? Tem 3 regras. Muita gente com imóvel fica com dúvida. Existem 3 regras sobre que é um benefício fiscal quando você fala em imposto de renda sobre ganho de capital. Imposto de renda sobre ganho de capital é quando, por exemplo, você comprou um imóvel a 500 mil reais e vendeu ele a 800 mil reais. Você teve um lucro imobiliário de 300 mil. As 3 regras são de isenção. Se você adquiriu qualquer imóvel antes de 1969, você está isento. Se você tem só um imóvel na sua declaração até 440 mil reais, e você pode usar esse benefício a cada 5 anos, você não paga imposto de renda sobre ganho de capital. Pô, bom isso aí. Mas peraí, você vende até 440 mil? Isso.
Então, legal. é um Você único comprou por imóvel 200, e esse vendeu. benefício Único fiscal a imóvel. cada 5 anos. Só que você tem que declarar. Exato. Você tem que declarar que você comprou e vendeu lá, né? O cara, Sim. pô, nem eu comprei e vendi, mas nem vou declarar, porque não vou pagar. Sim, mas mesmo que você não declare, o cartório declara por conta da declaração sobre operações imobiliárias. Então ele declara para a Receita, se você não declara, Tô só pra garantir. Malha Eu comprei fina. por 200, vendi por 400, 5 anos. se é um benefício a cada 5 anos, Mas é seu você único pode imóvel. comprar na Ninguém planta, né? Que começar o a ciclo fazer isso aí, cara. abre, filho. Leandro, você tem muitos imóveis, né? Você tem muitos imóveis. Teria que ser um imóvel só, mas se você tivesse um imóvel só, sim. Não, eu sou líquido. E o último, que é o mais conhecido, é se você aplica o produto da venda em um imóvel residencial, não pode ser terreno, não pode ser comercial, em até 180 dias o produto da venda ele é isento de imposto de renda sobre ganho de capital. O que significa, se você tem, nesse exemplo que eu dei, você vendeu por 800, você adquiriu um outro imóvel residencial por 800, em até 180 dias, você não paga. Ah, eu adquiri outro imóvel por 650, só a diferença vai ser tributada. É o produto da venda em até Entendi. 180 E dias. lógica. adquiri um de 1 milhão. Não foi exatamente o mesmo valor, também tô isento. Você está isento porque Você não teve ganho de capital. Você não teve ganho de aplicou capital, você todo o aplicou valor. todo o valor. Tá bom, entendi. Você aplicou Então todo o valor. é pra evitar Mas que o o pessoal queira ponto- trocar de casa e acabe pagando alguma coisa. Né? Isso, e é só residencial. Muitas pessoas confundem. Ah, eu comprei um terreno. Aham. Pode. Comprei um imóvel comercial. Não, não pode. É só residencial. Mas o ponto é, estando isento ou não, esse ganho de capital já te obriga a entregar a declaração. Exatamente. Né? Então, a gente falando de obrigatoriedade, claro, vai analisar esses 3 pontos que ele explicou aí bastante detalhado para você não ter que pagar o imposto, mas utilizou dessas isenções, tem que entregar a declaração. Legal. Passou por esses 5 pontos, aí entra na esfera de investimento que a Receita criou 2 regrinhas. Então, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão comum tem que passar por esses 5 Você critérios. respondeu não pra tudo. Você não ganha 2 mil por mês. Você não tem patrimônio, não tem nada. Você ainda tem mais 2 perguntas. Você pode ter que declarar. Vamos lá. Não Exatamente. basta. Pô, aqui são os últimos coitados. Né? problemas. Quem que É o funil da tristeza. É, Eu falo que é o funil- funil da tristeza. O ideal Pô, é que você já responda Se o cara sim receber alguma. sim nessas 2 aqui, lascou, hein? É. Quem Então, que é? E uma delas. Apenas uma delas no sim Exato. já obriga. Um único sim. Ah, E as único 2 sim. últimas de bolsa é vendeu superior, somatório do ano acima de 40 mil. Então, por exemplo, o day trader que compra, vende. Às vezes no mês ali ele já vendeu acima de 40 mil. É. O buy hold, o cara que nunca vai ver Deus, que não vende, que não tem Pois é. prejuízo, como o Leandro. Passa por aqui mesmo. Parei do podcast aí porque eu vou fornecer um cafezinho. Ó, legal, hein? Todo mundo sabe que café é a coisa mais importante que existe. É porque eu falei do prejuízo, ele já mudou de assunto. É, bateu. Não, o Gui sabe. O Gui tava de olho aqui, ele tava disperso. Eu vou e deixar tava- ele mentir nesse episódio. Deixa tá ele, tudo bem. deixa ele. Mas, enfim, esses 40 mil de venda no ano é o somatório. Então, você vai pegar todas as notas de corretagem. Mas não é contraditório a pessoa que não tem 2 salários mínimos de renda mensal, basicamente, não respondeu nenhuma das 5 perguntas, ela consegue ter 40 mil na bolsa do nada? Pô, se Day ela fica... trader. Não, né? É Day venda trader. de 40 É mil. venda de somado. 40 mil? É, ela Todas fica as gerando vendas. 500 reais, cara. Com R$500 você consegue chegar nos 40 mil, você vai girar. Em um ano, cara. Giro louco, cara. Giro louco. Aconselha essa carteira aí, abre essa carteira. Não, eu não vou. Aí Dos é R$500 mais- aos 40 mil em um ano. Mas esse aí é mais o perfil de quem, de fato, opera ali com muita velocidade. É mais o day trader ali. O buy hold, dificilmente, ele vai... a não ser que a carteira dele, uma posição. Enfim. E o último ponto teve uma única guia DARF durante o ano. Então, uma única DARF já te obriga. E aí entra no ponto Mas você que a gente falou. Peraí. Vai. Aí você declara uma DARF. Consegui. Tive 10 reais de Exato. lucro. Exato. Não ganho 2 mil. Não tenho patrimônio. Não tenho carro. Não tenho imóvel. Não tenho nada. Aí eu consegui ganhar 10 reais na bolsa. Vou ter que declarar. Não usa R$10, porque o R$10 o imposto vai ser menor, você não vai nem conseguir pagar o DARF. Usa um pouco maior. Tá bom, 100 100 reais. reais. 100 reais. Olha só, mas eu entendo a revolta. Pô, tá obrigado e tal, não sei o quê. Gente, mas isso aí beneficiou as pessoas que têm pouca renda, pouco patrimônio e que opera muito pouco. Então, aquela pessoa que quer pôr o pezinho na bolsa, sabe? Só encostar o dedinho assim para sentir, virou menos um obstáculo para ela poder entrar. Agora, a maioria dos investidores que já entregavam continuam obrigados. E aí que vem a pegadinha. Aí que vem a grande questão. Aparentemente, pareceu interessante essa mudança. Aparentemente. Mas na hora que você vai examinar bem, a Receita Federal, na instrução normativa que lista todas essas mudanças, ela suprimiu
suprimiu a questão do prejuízo. E isso aí eu falo até um pouco mais, né? Porque isso aí toca diretamente, não o Leandro, porque o Leandro não tem prejuízo, mas toca diretamente boa parte dos investidores. A quem tem, né? Pode ser A quem interessante tem, prestar um né? pouco de atenção. O Leandro não é tá todo mundo que nessa. tem essa oportunidade. E aí, na hora que fala da receita do agro lá brasileiro, ela não suprimiu o prejuízo. Ela falou, quem pretende compensar prejuízo no ano calendário de 2022 ou anos anteriores de atividade rural, tem que entregar a declaração. Mas na parte de bolsa, ela suprimiu. Ela não mencionou nada. E aí, em consultas individuais, ali a gente já sabe todo o esquema para fazer consulta, tem que fazer para vários setores, várias consultas, pega as respostas, faz uma estatística das respostas para ver se as respostas estão batendo, entendeu? É que é uma loucura, né? É uma loucura. Mas assim, todas bateram e o verbo utilizado foi pretende. Você pretende dormir hoje? Pretendo. Você pretende tomar água quando você estiver com sede? Pretendo. Né? Você pretende fazer atividade física? Tudo bem, assim, você pode até não pretender, mas fala uma coisa assim, funda, você pretende respirar? Com certeza. Então é praticamente isso. O investidor pretende respirar, pretende. Então, lógico que ele pretende compensar prejuízo. A única forma dele manter o direito de compensar prejuízo é entregando a declaração. E isso não está nas novas regras. Então, aparentemente, pareceu interessante. Que ele não vai conseguir, é verdade. Pareceu interessante. Vai tirar essas pessoas, pouquinhos ali e tal, não sei o quê. Mas, bem examinado, está tirando um dos maiores benefícios fiscais que o investidor de renda variável tem da Bolsa Brasileira, que é a compensação, o direito, o benefício da compensação do prejuízo. Então, um único prejuízo também tem que entregar a declaração. Então, a frase mudou. Até 31/2/2021, R$1 na Bolsa tem que entregar a declaração. E agora a nova frase que eu estou tentando fazer pegar, e é R$1 de prejuízo na Bolsa, tem que entregar a declaração. Que para a maior parte dos humanos é natural. Mas para quem é sobre-humano, seres iluminados, não. Com raríssimas exceções. Esse alerta trazido pela Alice, muito legal, muito bom. Bem pensado. Acho que é uma frase que já pegou, Alice, porque eu gostei muito. E eu queria fazer um outro alerta desse exemplo que você deu. Pô, mas não é meio incoerente uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, ela ter 40 mil investido, de venda, não, tem 40 mil vendido, né, alienado, 40 mil, ou tido lucro. Acontece muito, sabe por quê? Porque, e é o alerta que eu faço para os meus clientes. Você tem que investir seus investimentos, a sua evolução patrimonial, porque o investimento é uma evolução patrimonial, assim como qualquer outro bem. Tem que estar condizente com a sua renda, com seus rendimentos. Tem muita gente que opera por fora em dinheiro e investe em ativos, compra patrimônio, que a renda comprovada, ela não equaliza, não justifica. Então a Receita Federal estranha isso. A Receita Federal compara essas bases, né? Pô, peraí, como que você cresceu 500 mil reais de patrimônio se você declarou que seus rendimentos no ano foi 300 mil reais? Ou até que seu rendimento foi 500 mil reais. Você 500 de patrimônio. Mas você não gastou nada, você não comeu, você não porque tem despesas ali na declaração de imposto de renda, que a Alice deve também sofrer com isso. Os caras mandam cartão de crédito, mandam até fatura de conta de luz, tem umas coisas assim que não faz sentido, mas tudo bem, a gente sempre orienta o cliente, né? Mas às vezes a pessoa quer, quanto mais eu puder deduzir, vou mandar todos os meus gastos. Curso de inglês online do adulto. Duolingo, Premium. Exato. Assinatura do Duolingo tá lá. Vocês não têm patrocinador aí? Era o momento da gente falar dos patrocinadores agora. Poxa, gente. Se eu falar, quando começar a falar alemão, parada assim, aí a gente começa a fazer o Duolingo. E o Leandro, Guilherme, sobre a questão do dependente, né? Por que vocês acham que a Receita Federal ela não limitou alguma idade? Porque se ela me limitasse alguma idade, fala assim, abaixo de 18 anos é quem investe na bolsa, não precisa declarar. Eu ia tacar no nome do meu filho. Exato, meu filho. Laranja, né? Vamos dizer assim. Na questão da dependência, tem vários critérios, né, para se tornar dependente, mas o que você tem que ter em mente é que tudo que o dependente recebe, tudo que ele tem, tudo que ele paga, você tem que lançar. A partir do momento que você colocou ele na sua declaração como dependente, você tem que lançar tudo. E aí, hoje, quanto que a gente paga de imposto? Vendi ação, tive lucro. Normal, pra mim. Quanto tem? Quanto que a gente paga? Habitualmente, comumente, essa pessoa, né? Então, por que eu tô falando que eu não tive prejuízo no ano passado? Eu investi basicamente em TTT, que era um ETF, nossa, vocês precisam explicar esse ETF, shorteado no título público americano, e Bitcoin. Então, mas compensou qualquer prejuízo que teve em ação aqui no Brasil. Foi muito difícil ganhar dinheiro com ação, foi muito difícil ganhar dinheiro com dólar, eu acho. Qualquer coisa. Qualquer coisa, basicamente. Mas essas duas coisas que acabaram funcionando. Foram duas coisas específicas. Acho que o Bitcoin nem fez tanto efeito ano passado, fez mais efeito esse ano, que teve uma alta boa. Mas, assim, supondo,
Eu quero um caso geral, porque muita gente vai perguntar isso. Eu vendi uma certa quantidade de dinheiros. Quanto que eu tenho que pagar? Tem uma isenção? Não tem isenção? Até que ponto? Qual a diferença temporal? Demorei tanto tempo para vender? Não demorei tanto tempo para vender? Ótimo. Vamos focar aqui no universo 100% de bolsa, esses ativos de bolsa. Toda compra tem que ser feito um cálculo para chegar no custo de aquisição, até para quando vender, saber se teve lucro ou prejuízo. Ou na declaração, aquele momento 3, 2, 1, patrimônio em 31/12. Ok. Na hora que faz a venda, a primeira coisa que tem que ver é, ok, deu lucro a venda? Maravilhoso. Mas tem prejuízo acumulado para ser compensado? Porque a declaração não importa, mas você tem ali dos anos anteriores declarados, está ali. Então, a primeira coisa a se fazer é abater os prejuízos anteriores, caso não exista, o que não é o caso dele. Mas a pessoa normal, sim. Infelizmente, adoraria. Não, ninguém gostaria. O homem médio, né? O homem médio. Afegão médio, afegão médio. Afegão médio. Então, a primeira coisa é abater os prejuízos anteriores para, então, chegar no seu lucro líquido, né? O lucro acumulado. E aí, se for na modalidade de operação swing trade, é 15%. Então, você vai pegar o resultado de swing trade no mês. Então, pode ter sido uma venda de uma ação, de um ETF, de um BDR, não importa o tipo de mercado. O que importa é a modalidade de operação. Foi swing trade? 15%. Foi day trade? 20%. FIIs e FIAGRO? 20%. E aí a gente tem isenção dos 20 mil, que são para ações, somente ações. Não adianta perguntar, mas vale para opção? Vale para BDR? Vale para ETF? Não vale. Vale somente para ações, que é o mês que somatório do mês inferior a 20 mil reais, só o lucro de ações na ordem comprou, vendeu, não vale para short. E só no swing trade, só na modalidade swing trade, é isento de IR, mas por que o programa da declaração tem que mudar de nome? Porque a variação. Porque a variação patrimonial tem que constar na declaração anual. Então, 20 assim, mil de lucro ou 20 mil de venda? Venda, Sempre venda. Repete comigo, venda. Eu sei que muita gente pergunta achando que é lucro. Olha, o que eu já corrigi, assim, na internet, veículos de mídia, o pessoal, na hora que usa, se a pessoa não usa a expressão venda, ela já lascou com o imaginário e o conhecimento do investidor. É venda, 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 venda. Vou fazer duas aqui mais difíceis agora, hein? Vai. Emolumento, corretagem, posso descontar do quanto eu vou pagar? Como é que funciona isso? Muita gente tem essa dúvida. Eu pego o emolumento, eu somo no preço médio? Emolumento, corretagem, taxa de liquidação, né? Isso. Então, depende assim. Você sempre vai compor esse no preço médio. Então, quando você compra, você vai compor no preço médio e quando você vende também. Então, você soma todos eles ali, você vai compor no preço médio. E aí, isso vai dar uma oscilação diferente. Tem muita gente que não considera. Não considera no efeito do cálculo para calcular o preço médio da ação. E aí, por que eu perguntei isso? Porque tem a mais difícil, que é shorteei uma ação. Tive que alugar a ação de outro investidor para poder fazer isso. Esse aluguel que eu paguei, eu desconto alguma coisa? Esse aluguel não pode compor o preço. Esse aluguel... Ele fica de fora. Ele fica de fora. Então, taxa BTC, que é o nome técnico ali, é uma taxa que, inclusive, eu fiquei uma década considerando isso dentro do custo médio para poder beneficiar o meu cliente, uma vez que todas as consultas que a gente fazia para todos os setores da Receita Federal, ninguém conseguia responder. A partir do momento que a Receita se posicionou firmemente de que taxa BTC não pode compor o preço médio, não pode ser incluído nos cálculos de tributação, aí nós paramos de incluir isso nos cálculos do cliente para o benefício dele. Mas até agora a Receita foi muito categórica a partir dessa consulta de que não pode ser inserido. Taxa BTC de aluguel não pode ser inserida. E a última mais difícil de todas. Manda. RLP. Nossa. Deixei minha ação parada, falei para a corretora lá, olha, pode usar essa ação aí para fazer o RLP que você quer e tudo mais. Isso daí eu tenho que pagar alguma coisa, porque ela vai me dar, sei lá, quanto que dá? Percentual muito pouco, né? Mas dá alguma coisa. Pouco, mas vai dar alguma coisa, dependendo do seu patrimônio, pode ser relevante. E aí vai te render lá uns pingados todo mês. Eu tenho que pagar alguma coisa sobre isso? A minha percepção é que vai entrar exatamente na mesma categoria de rendimentos de proventos. Às vezes a empresa listada em bolsa, ela demora um pouco para pagar o provento. No fato relevante, ela determinou uma data X e uma data de pagamento, e ela demora. E ela tem que pagar um rendimento sobre esse provento. Ela mesma já retém. Então, nesse caso aí, no meu ponto de vista, ele vai encaixar nessa mesma categoria. Já vai estar retido na fonte isso, e por ser uma variação patrimonial, tem que estar informado. Rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Mas a obrigatoriedade da retenção do imposto, do cálculo, da retenção dessa parte, de informar para a Receita, ou melhor, de repassar para a Receita, é da PJ ali, da instituição que está utilizando a sua ação como garantia. Mas você, por ter recebido,
por ser uma variação patrimonial, tem que informar na declaração anual de variação patrimonial. Mentira, de imposto de renda. Isso provavelmente vai ser informado pelos agentes escrituradores, né? Seus rendimentos. A dúvida, eu tinha essa dúvida da RLP. A do RLP eu realmente não sei responder ainda. Tá Olha, pra ver isso. os informes de rendimento não dá para confiar 100%, tá, gente? Então, assim, o informe de rendimento ele é uma guia. Ele é uma guia. Pode ser que não apareça ali no seu informe. Então, como o CPF do investidor é que está em jogo e toda obrigatoriedade recai sobre o investidor, não adianta você fechar os olhos e, tá tudo aqui no meu informe, entendeu? Tem muita coisa que as instituições ainda escorregam, não tem uma parametrização ali no sistema na hora de emitir o documento, deixa faltar um dado. Rendimento de FIIs acontece muito. O próprio aluguel de taxa BTC é mais fácil pegar ali dentro do SEI. A gente faz, na verdade, assim, vários checks, né? Eu pego o informe, eu vou na B3, a gente tem uma integração com a B3 também ali para os clientes, porque são milhares de clientes, não dá para eu trabalhar dedo a dedo ali. Sim. E a gente faz checks. E por que eu estou te falando que não é confiável? Porque eu faço checks. E o que eu identifico nos checks? Muita informação faltante. Tem muita. E aí você tem que fazer, você aciona o cliente e fala, tá faltando informação aqui. Aí ele tem que ir lá falar com a corretora para a corretora passar as informações corretas. Eu não sei como que você instrui seus clientes. Qual que é a instrução para os meus clientes quando a gente identifica que o informe está errado? De que ele entre em contato com a instituição pedindo para que ela ajuste o informe, porque esta informação foi passada para a Receita. Agora, não é porque foi passada para a Receita que a gente tem que engolir e colocar ali, porque às vezes dá um problema relevante ali de variação. Então, a minha sugestão é que entre em contato com as instituições financeiras. Olha, tem um lançamento aqui, conferir no meu extrato, conferir na B3, conferir nos cálculos. Não foi esse valor que está constando aqui. Ajusta, por favor. E eles ajustam na maior tranquilidade, porque eles sabem que não é infalível. Bacana. É como toda informação, né? As informações são prestadas provavelmente por pessoas ou por sistemas Exato. ali, e aí acaba falhando em algum momento. A gente orienta também a entrar em contato, apesar que algumas vezes eles não têm uma resposta tão satisfatória, tão rápida, né? E aí a gente tem que considerar o informe que a gente recebeu, né? Porque Olha, dependendo do valor, eu anexo o pedido da retificação. Se for do alto, né? informe. Se for alto, né? Se for alto, eu anexo, porque eu sei que essa variação patrimonial vai dar problema na declaração, então eu prefiro não ignorar a informação do informe, anexo o pedido, mais de um pedido, formalmente, ali administrativamente, mas anexo o pedido de retificação desse informe quando a instituição não retorna, e aí se vier ter algum problema, o meu cliente tem alguém para defender ele. Então, vou lutar até. Inclusive, tô doida para a Receita Federal me chamar, gente. Tô precisando me aproximar deles de novo ali, entender como é que estão os questionamentos. Eles estão cada vez mais distantes agora, né? Sim. Com essa parte eletrônica. Entendi. Eu tô falando RLP aqui o tempo todo, mas eu tô falando de você ceder a ação para ser emprestada para pessoa. Não tem necessariamente coisa a ver com a outra. Isso é uma questão que... Não tem? Não necessariamente. O RLP, assim, ele justifica o fato de você não pagar corretagem. Que o que a corretora faz basicamente é, quando chega uma ordem de compra e uma ordem de venda, ela se coloca no meio dos dois e casa e fica com o spread da diferença. Ela é uma intermediadora? Mas ela te dá repassa as parte mãozinhas. desse spread? Não, o que ela faz? Ela te dá liquidez, para você que é pequeno é ótimo. Ela tira um spread que é muito pequeno, então é quase insignificativo para você. E em compensação, ela consegue gerar receita para você não pagar corretagem. Então é ruim para fundo de investimento. Para fundo de investimento, porque entra um cara na frente dele do nada. E a ordem dele é grande. Mas chega a entrar um crédito financeiro para você por essa operação ou não? Não, isso daí vai te gerar liquidez. Até onde eu sei, não. Liquidez e desconto na corretagem. Não, liquidez vai ser mais fácil você comprar e vender ação. Entendi. Você, provavelmente, às vezes, você botaria para vender ação, não ia ter nenhum comprador. Aí, beleza. Ela entra e ela faz esse papel de conectar as Então, pontes. desculpa, a explicação que eu dei é para caso eu tivesse recebido eu que errei. crédito. A explicação que você estava dando era correta para a minha palavra errada. A minha palavra era quando você permite que a corretora pegue uma ação sua e empreste para outro investidor. Porque aí sim ela vai te pagar um provento que é oriundo do aluguel do BTC que o investidor pagou. Mas você sabe que eu estava estudando cashback esses dias e a questão do cashback, por exemplo, o pessoal, declara, né? Tem tanto programa de cashback assim. E, na verdade, o cashback é como se fosse um desconto da compra, né? Você deu 100, o cara te devolve 10. Então, na verdade, é como se você tivesse dado 90. Então, não sei se de repente entraria nessa natureza. Mas se você quiser, depois eu pesquiso para você. Mas é muito específico, assim. É bem específico, mas eu gosto de pesquisar coisas específicas. Manda eu imagino, essa se você não pesquisar, quem vai pesquisar pra isso? Tem que ter alguém pra pesquisar isso aí. Agora, eu posso abater um prejuízo que eu tive em outros ativos da Bolsa? Nossa, eu ia entrar agora nesse detalhe, Conectado. porque a gente está conectado mesmo. Eu ia falar dessa parte básica que a Alice explicou em relação a alíquota de imposto, tem isenção, não tem e tal.
Eu até falar pra gente falar sobre a compensação do prejuízo, né? Porque o que eu mais recebo, eu tive um prejuízo com ações. Posso compensar com fundo imobiliário? Posso compensar com ETF? Não. Você só compensa prejuízos de mesma natureza. E a gente que é muito acostumado com o termo swing trade, day trade, eu sempre procuro explicar para os meus clientes, né, que swing trade é diferente de day trade. Swing trade são operações abertas e encerradas em dias diferentes e day trade aberta e encerrada no mesmo dia. Então, para a gente é muito comum, né, mas quando a gente fala com uma pessoa leiga, às vezes tá ouvindo aqui o podcast, Não, mas é olha importante só, que elas pode saibam. compensar ações com ETF, pode compensar ações com BDR, sim, que for desde do swing trade, desde que foi swing entendeu? trade. É uma E com FII miscelânea não ali pode. mesmo. Com FII Não, pode. porque é outro campo. Pô, vou ter que fazer minha analogia, gente, eu tava evitando, Isso aí- porque isso aí eu é tô de maluquice. blazer, entendeu? Vamos lá, eu tenho uma analogia pitoresca, burlesca, mas que todo mundo memoriza. Então, você voltou no tema aí, então, quem tá aqui e não entendeu, que é uma analogia do bonecão do poço, aqueles postos de gasolina que tem aqueles bonecos João infláveis. Bobo. Pode ser João Bobo também, né? O bonecão fica lá assim, ó. Se você olhar para aquele bonecão, contemplar ele ali com bastante atenção, ele explica a tributação, porque o braço direito dele é swing trade, é a modalidade swing trade. E o dedinho, ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR, ele nem tem dedo, tá tudo junto. Ou seja, ele mesmo já compensou tudo com tudo. Ele é muito sábio. Bonecão do posto, boneco inflável ali do posto de gasolina. Então, o braço direito é swing trade. Então, essa questão que gera muita confusão é essa questão dos dedinhos, os mercados. Os mercados. As pessoas acham que não pode. Não, BDR não pode compensar com ETF. Não, mercado futuro não pode compensar com opções. Gente, pode, tudo com tudo. Tá no mesmo braço? Pode compensar. O braço esquerdo, day trade e FIS e FIAGRO, a estrutura, é o corpo do bonecão do poço. Então, os membros não se misturam. Então, assim, imaginativamente, você nem consegue misturar os membros. Então, é como se fosse, de fato, E a esse ficha desenho também, do né? bonecão E a do ficha posto. também não se mistura. São fichas diferentes de fundo imobiliário e... Na declaração anual, sim. Sim. Ali na renda variável está swing e day trade, mas em colunas separadas e tem uma ficha separada para FIS e FIAGRO. Então, se eu tiver prejuízo no mercado acionário, pode ser através de BDR, pode ser através de ação direta, pode ser através de ETF de ação. Não importa. Eu posso compensar um prejuízo... tive um prejuízo aqui em ação, posso compensar um lucro com ETF de ações. Esse foi Qual um é a negócio que me pegou. modalidade? Aí que é o ponto. Foi tudo no swing trade? Foi. Então pode, tudo com tudo. Tudo no swing trade pode compensar tudo com... Eu já recebi muita pergunta de, nossa, mercado futuro eu posso compensar com prejuízo de ações? Mas Pode. mercado futuro de ação. Se for no swing trade, não importa a qual tipo de modalidade. mercado. Não, Você peraí. pode estar no milho ali no mercado futuro. Você pode estar no índice tô no mercado DI, futuro. que é o juro futuro. Pode. Tive Se prejuízo. for swing trade. Agora, é muito difícil a pessoa Teve no prejuízo mercado no futuro. DI, né? Cara, o cara não tem prejuízo e ainda fica chacoteando quem teve prejuízo. Claro, pô, a oportunidade. Eu nem vou falar o que ele tinha Não na é todo mundo carteira que aqui tem uma no último. oportunidade Nem vou dessa. falar o que ele tem na carteira, tá? E é legal também que você pode fazer uma guia só, DARF, para pagar. Sobre todos esses cálculos. Você consegue fazer uma guia só. Pô, bom. Pô, isso é bom, hein? Como? O que eu achei muito esquisito foi que por indução, se assume que se você pode compensar de tudo que é negociado na bolsa, né? Porque o que está escrito lá é basicamente isso. Você também poderia compensar de FIIs. E aí você descobre, não, FII não. Bate o olho no bonecão do exceção. posto. FII é exceção. FIS e FIAGRO só compensam entre si. Tá bom. Então, E o resto? E o resto, Tudo, o resto. o resto, se for tudo de swing trade, tudo com tudo. Se for Tudo tudo, com de tudo. day trade, tudo com Não, day tudo. trade aqui não deve ter dois aqui. Que fazem day trade. Então, o resto A seleção A natural cuida do resto. maioria é swing trade. Então se a maioria aqui é swing trade, então vai focar só, vamos colocar a sombra no bonecão do poço, deixa o braço esquerdo dele ali no day trade mais sombreado, né? Mas aqui, ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Tá no braço do swing trade? Tudo compensa com tudo. FIS e FIAGRO, só com FIS e FIAGRO. Então, imagine que o FIS é um prédio, uma estrutura, né? Ali, então... Mas tem um ponto aqui. Por exemplo, tive um prejuízo ali em ação. E aí tô tendo um resultado positivo com um ETF listado de renda fixa. Aí não dá. Aí não dá. Não. É retido na fonte. Que foi a sua dor lá no início, né? Pô, por Isso. que esse negócio tá ali com nota de corretagem? O ETF de renda fixa é retido na fonte. Entendi, Ele não tá... não tem jeito. eu nem consegui, eu só falei ETF, né? ETF, mas a especificidade do Do renda ETF fixa, de renda- que nem deveria estar na nota de corretagem para não dar essa confusão, né? A segunda vez que você traz esse tema, olha como é que incomoda na hora que a coisa não é padronizada, né? Exato. A gente passou por essa discussão recentemente, de ser retido Por que na vocês não me fonte. chamaram, gente? Não, porque não era essa específica. Adoro uma discussão.
Agora uma confusão, né? Uma confusão quando tem discussão. Não, uma confusão intelectual, uma discussão para chegar no melhor consenso. Poxa, essa aí eu tô dentro sempre. Melhor do que a época lá do Corel, lá da PUC, que eu peguei a faculdade, que eu ficava só no barzinho. Agora eu tô em outro nível, entendeu? Entendi. Eu quero sentar para discutir ideias, a melhor solução, criticar qual que é a prioridade, do que tem que melhorar. E é isso que a gente faz a gente evoluir, né? Quando a gente é desafiado com essas novas inovações, novidades, sistemas, novas obrigatoriedades, a gente é desafiado o tempo todo. Legal. A gente tem que se reinventar. Agora, o ponto é, eu tô chegando aqui à conclusão que, cara, olha só, né? A gente vai trazendo um grau de complexidade conforme vai avançando o nível de sofisticação do investidor, da investidora. Então, a gente tem uma carteira recomendada, né, lá na Speech, que a gente chama de Speech One, Solução Definitiva de Investimentos. É uma carteira recomendada que tem ações, fundos imobiliários, One, porque ela é a primeira de linha. É o único. É o único. Solução completa para todas as suas dores com relação a investimentos. Mas não temos a parte de declaração de imposto de renda. E a gente vê que uma carteira diversificada que tem investimento em ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos internacionais. E em cripto traz um nível de complexidade... Controle maior. E um controle maior, né? Agora, falando um pouquinho mais, a gente tem bastante parte internacional. Para a pessoa que tem investimentos internacionais, e aí tem dois modos que ela pode acessar o mercado internacional. Um é através de ativos negociados na bolsa aqui, então BDR, BDR de ETF, né? E outra é ter a grana, abre uma conta lá fora, que hoje está cada dia mais fácil também, você abre uma conta numa corretora americana lá, uma empresa brasileira que tem conta lá fora, e compra os ativos lá. Como é que isso entra na parte de declaração da pessoa dessas duas maneiras diferentes? Posso ir? Pode ir. Vamos e lá. é legal até falar que como uma balança, né? Por um lado é bom você ter BDR, porque existe um benefício, mas por um lado não é, e por um lado é bom você ter ação no exterior e por outro lado não é. Então acho que é legal a gente abordar isso. Assim, eu evito um pouco ficar entrando em questão do que é bom, o que não é, porque vocês vão saber explicar melhor. Mas quem não tem a conta lá fora e tá no BDR, baita de um preguiçoso, não falei nada. Vamos lá. Né? Só abrir a conta. Mas, enfim, às vezes a pessoa quer experimentar, sentir a volatilidade. Acho muito difícil a gente questionar. Cada um tem uma circunstância. Mas vamos lá, BDR, gente, tá dentro da Bolsa Brasileira. Por mais que tá lastreado na Gringolândia, né? Empresas da Gringolândia, ele vai estar sobre as regras da tributação brasileira, exceto quando o BDR paga dividendo, que é uma coisa recente, que aí precisa de um lançamento muito, na verdade, idêntico ao lançamento quando recebe dividendos lá fora, que aí tem que usar o Carnê-Leão. Então, um lançamento diferente só, porque esse provento da BDR, ele está saindo de um CNPJ estrangeiro e indo para um CPF brasileiro. Então, é como se fosse uma fronteira diferente. Então, ele precisa de um lançamento diferente. É diferente de uma empresa do Brasil que paga um provento para o CPF brasileiro, sabe? E aí, detalhe, pode ser centavos. Porque você compra um BDR de R$50, aí cai centavos na sua conta. Caiu centavos, tem que ir lá, abrir e declarar. Tem que ir lá, abrir e declarar. Mas esse Carnê-Leão, ele tem uma vantagem que ele é disponibilizado no início do ano. Então, você pode ir lançando ao longo do ano para os nossos clientes no acompanhamento mensal, tanto dos resultados de bolsa, a gente já vai fazendo esses lançamentos. Vocês fazem pelos clientes de vocês, ou ele que tem que ir lá entrar e fazer? É que a obrigatoriedade é mensal. O cara me contratou, cara. Não sei, tô perguntando. Às vezes você fala, não, isso daí é com o cliente, né? É porque eu tô aqui com um cliente em potencial, porque ele já mostrou que tem interesse. Não, né? eu tenho muito interesse. Rapaz, você não vai fazer nada, você vai receber 1 e-mail por mês com todos os resultados separados por mercado, condensados por tipo de atividade. Uma DARF, se tiver, é 1 e-mail por mês. Ou seja, se seu contador te liga, você tá... Não, putz, meu contador me ligou. Né, Johnny? Né? Ninguém gosta de ouvir a voz do contador. Se qualquer pessoa me liga, eu já fico meio estressado particularmente. Não, desculpa, eu também. Mas assim, o contador em especial. Se o contador mandou e-mail, você pode saber. É problema. É muito difícil. Então, assim, o máximo de contato que você vai ter comigo, com a minha contabilidade, a minha equipe, é 1 e-mail por mês, com tudo resolvido. Exatamente para não ter essa angústia, essa aflição que você ficou aí. Pô, mas o cara tem que lançar, sou eu? Não. A empresa vai fazer isso. Legal. E aí tá, BDR. Então, gente, vendeu, não está na isenção dos 20 mil, é a tributação brasileira, só os dividendos que tem essa peculiaridade. Já a Bolsa Americana, é como se ela tivesse os mesmos parâmetros, porém com critérios diferentes. Então, vamos lá. Bolsa Brasileira, isenção de R$20 mil por mês. Bolsa Americana, isenção R$35 mil por mês. Isenção da Bolsa Brasileira, só vale para ações. Isenção da Bolsa Americana, stocks, REITs e ETFs. É mais abrangente. ETF de qualquer... Pode ser ETF de renda fixa. Cara, pode ser até day trade lá. E aí, então, posso ficar... Se o cara é... Então, já tô aqui. Você que é day trader, os dois que estão aqui nos assistindo. Os dois únicos. Você é day trader.
você tem até 35 mil de isenção, você pode fazer até 35 mil de vendas lá no mês. Reais. De reais. Pô, então se o cara é um day trader, não vale mais a pena o cara operar lá fora. Não, porque vem o terceiro critério. Tem sempre um... Achei que... Tá bom Tentei demais, te ajudar. tá bom demais. Tentei te ajudar. Bom, o terceiro critério é que no Brasil temos o benefício fiscal da compensação do prejuízo restrito à modalidade operacional. Braço direito, braço esquerdo, né? 3 modalidades. Swing trade, day trade, FIS, Fiago. Então tem que ter essa restrição aí num tripé. Na Bolsa Americana, não tem benefício de compensação do prejuízo. 0. Se você vendeu com prejuízo, já era. Toda venda com lucro tem imposto. Então, para que o cara vai querer fazer day trade lá fora? Não, você foi o Leandro, né? Que não tem prejuízo nunca. Ele seria o bom Leandro! Exato. Mas aí, porque eu falei que era simples o meu também, né? O TTT era negociado lá fora, né? Nem aqui no Brasil. Então, putz, tudo tava macetado ano passado. Foi muito boa. E aí tem os próximos critérios, que seriam os dividendos. No Brasil, até o momento, que fique bastante tempo, né? São isentos. São isentos de IR. Lá fora, eles não são isentos, mas tem a retenção na fonte. Então, não requer cálculo, mas requer um lançamento diferenciado, igual ao do BDR, através do Carnê Leão. Pô, se aqui não for retido na fonte, vai ser sacanagem, porque é muito fácil reter na fonte o dividendo. Assim. A empresa tem que declarar. Eu acho que se vier, né, a passar essa retenção dos dividendos aqui, vai ser igual ao juro do seu capital próprio, vai reter na fonte. Acho que nem existirá outra maneira deles fazerem isso. E não vai existir, provavelmente, o juro sobre capital próprio. Porque... Me falaram também que eles sairiam. também falar isso. Isso é abacaxi. Isso é abacaxi não, como que chamam aqui? Jabuticaba. Jabuticaba total, não tem o menor E sentido. o que é jabuticaba, além de ser a fruta preta docinha? Só existe no Brasil, teoricamente. Uma peculiaridade que não necessariamente é algo bom, né? É igual essa mudança da regra aí, entendeu? Aparentemente bom, mas bem examinado não é. Porque se a pessoa entrega a declaração, perde o direito do prejuízo para o Brasil. Mas como a gente está falando da americana, lá nem tem essa compensação. Então, basicamente, são essas diferenças. E tem o dividendo. A questão dos dividendos. Aqui no Brasil, o lançamento do dividendo, ele é o somatório do ano por empresa. Então, você vai pegar a empresa lá, sei lá, Primo Rico, abriu capital em bolsa, está pagando dividendos, vai fazer um lançamento do ano. Daquele valor total, às vezes pagou 3 vezes, 2 vezes no ano. Nos Estados Unidos, você vai pegar todos os dividendos de qualquer empresa, não importa, vai fazer um bolo só, um número só de dividendos que você recebeu naquele mês, não importa de qual empresa, e vai converter pelo dólar de compra do último dia útil, da primeira quinzena do mês anterior. Vamos falar rápido. 1, 2, 3. Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. 2, 3 já. Último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Sabe que... Eu ainda tô... É uma coisa... Imagina, entendeu aí? Imagina assim, ó. Só um exemplo prático. Você recebeu um rendimento em dezembro. Qual que é o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior? Seria o dia 15, se ele for útil. Se ele for... 15 de novembro. Se ele for feriado, não é o último dia útil. Se ele for final de semana, eu não entendi a lógica. Não, a lógica... Eu só começo a gravar alguma coisa quando eu vejo alguma lógica. Exato, mas isso é muito difícil no Brasil. Não vai gravar. Mas isso foi a crítica que ele fez logo no início. Ele falou assim, mais louco do que isso é a conversão do dólar dos dividendos. Assim, qual é a lógica? Porque assim, por quê? Por quê? O último dia útil da primeira... Então, você sabe que na contabilidade, eu não fiz o curso ali com muito esmero, porque tinha muito porquê que não era respondido, mas ainda bem que eu peguei o canudo. Sim. E ainda bem que esse conhecimento que eu tenho não foi advindo da faculdade, foi advindo da minha experiência como investidora. Mas há um dificultador mesmo, a gente memorizar quando não tem lógica. Qual a lógica? Tem ainda um detalhe bem importante no recebimento dos rendimentos, é que dependendo do país que você recebe esse rendimento, tem países que têm acordo de reciprocidade tributária ou algum acordo para compensação de impostos que você pagou no exterior, você pagaria aqui no Brasil. Qual que é o detalhe? Você precisa lançar manualmente. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Lá as stocks, as ações, são tributadas em 30%. Então, 30% já é maior do que a tributação aqui no Brasil. Então, vamos supor que você... Nosso limite é 27,5%. Vamos supor que você teve... Vamos dar um exemplo bem básico. Você recebeu R$1.000 e você vai lançar no Carnê Leão naquele determinado mês. 30% de R$1.000 são R$300. Você precisa lançar os 30% numa ficha chamada Imposto Pago / Retido. Tem um campo próprio para você lançar quanto foi compensado, foi pago no exterior para evitar bitributação aqui no Brasil. Não ser tributado aqui. Se não ser tributado aqui. O rigor do lançamento, sabe? Para cada campo, cada vírgula, um zero a mais. CNPJ, gente, são 14 números. Quantos CNPJ você tem que digitar na declaração, né? De fontes pagadoras. Então, assim,
o rigor ali, sabe? A acuidade mesmo para fazer, porque acaba virando um pouco artesanal. Tanto que, assim, o meu plano carro-chefe, ele é o plano que eu faço só a parte de bolsa e entrego pronto para o contador lançar. Porque a parte de bolsa, a maioria dos contadores não sabe fazer. Claro que eu tenho um plano que eu também faço esse lançamento, mas esse outro plano, ele é mais artesanal, porque aí tem esse rigor, porque a gente não consegue simplesmente ir lá e importar, sabe? Automatizar. Cara, não tem isso ainda, né? Não tem isso ainda. Essa é uma das maiores críticas aqui do Brasil, que não é nem só a quantidade de impostos que você paga, mas o tempo que você leva para pagar os impostos. Então, olha, o meu ganha-pão é em cima de burocracia. Meu pai, inclusive, vendia alarme. Eu falava, pai, seu ganha-pão é ter ladrão. Né? Se não tem ladrão, você não tem. O meu ganha-pão é em cima da burocracia, mas eu sou a primeira pessoa a fazer um ativismo, se for possível, e para que a Receita facilite isso. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma em empreender outro negócio, outro ramo. Eu quero estar onde tem dor, onde que resolve. Porque quando você resolve um problema, você, nossa, né? Essa sensação aí é sensacional. Então, assim, tem muita coisa que poderia ser mais automática, que poderia ser mais intuitiva, que poderia ser menos burocrática. Essa questão do tempo que você falou, o tempo que se gasta, e não só investidor de bolsa, mas empresas, né? O tempo que as empresas gastam com burocracia, com tributação. As coisas estão evoluindo, estão melhorando, né? Mas a passos lentos, mas não. a passos lentos, é isso que eu ia falar. Estão evoluindo, mas a passos lentos. Assim como tudo aqui no Brasil. Agora eu queria fazer uma pergunta, né, pra vocês aí, com base Outra? no que você... calma, tá? Tá fazendo a consultoria já dele ali. Ó, tô escrevendo aqui. Não, gente, eu vim tá. aqui pra Ganhei isso. Ele tá com o papel da declaração dele na mão, vocês viram ali? Ele tá com a declaração, ele tá fazendo só o check. Cara, você eu ia resolver trazer esse o computador problema- aqui pra encher aqui. Vamos fazer ao vivo a minha declaração. Agora é o seguinte, com base no serviço que vocês prestam, né, ambos para a pessoa física, tem um determinado nível de patrimônio que Essa é uma boa vocês pergunta. recomendam a pessoa contratar um terceiro para tomar conta de todas essas operações para ela, ou como é que funciona isso? Eu entendo que nós somos contadores, mas temos operações diferentes, né? A Alice trabalha exclusivamente para CPF e investidor. E restrito. E eu vou falar sobre o Serac, né? Eu sou vice-presidente do Serac e lá no Serac a gente atende as pessoas físicas que estão vinculadas aos nossos clientes, né? Então, às vezes, não só o dono da empresa, mas também os funcionários e tal. Então, a gente não atende fora das empresas que estão conosco. Hoje são 3 mil empresas, da empresa pequena, do MEI até uma grande multinacional. Então a gente atende e faz a declaração de imposto de renda. Então não tem um aconselhamento. A partir de quanto você assessora? A partir do momento que ele é obrigado a declarar, preencher os 7 critérios, que a Alice bem pontuou aqui. Um dos 7, muito bem. Um dos 7 critérios. Você fez o check ali no sim em um dos 7 critérios. Então a gente atende de acordo com o grau de complexidade da declaração dele. Lógico, quanto maior é o investidor ou maior for o patrimônio, mais complexo fica. Quanto menor for, mais simples é. Então a gente procura atender dessa forma. Legal. Eu já vai ganhar um cliente aqui, porque eu tava querendo mudar a contabilidade da minha empresa. Não, gente, contador de PJ é escasso a gente ver bons trabalhos, né? Como o seu, assim. É um negócio que a classe, ela dá teria dor de cabeça que... depois lá na frente. É que eu falo da ligação do contador. Aqui no Grupo Primo, a gente atende todo o Grupo Primo, o próprio Thiago, como pessoa física também, o Bush também. Então, além do seu contrato que você fechou com o Guilherme, eu vou fechar agora com o Leandro. Essa é uma mesa de negócios. Vou aposentar meu pai também, então vai, pai. Eu já vou jogar aqui, né? Que, pô, sei lá, o Grupo Primo a gente tá com 200 funcionários, mais ou menos. Diria que, pô, todos são potenciais clientes. Biel, você aí, como é que tá a sua declaração do imposto de renda, meu amigo? Biel é day trader, tá? Biel aqui acabou de falar cheio de problema na bolsa. Não, ele acabou de falar pra mim aqui antes de começar o podcast, pô, Gui, hoje caiu R$10 aqui no fundo imobiliário e tal, e eu tô comprando mais, olha lá, tá vendo? Boa. Mas a gente tem um canal, viu? Um canal com o nosso executivo que está atendendo pessoas vinculadas ao grupo, que estão no grupo dos funcionários para ajudar na declaração, a entregar e a fazer. Então a gente já tá se mobilizando para isso. Desde o ano passado, inclusive, do ano retrasado, a gente já fazia isso para alguns funcionários. Tem muita gente que prefere preencher, tem muita gente que às vezes o pai faz, ou tem algum amigo que é contador, né? Ou não tem prejuízo. Ou não tem prejuízo. Mas aí não é muita gente não, aí é pô. Mas você preenche qualquer um dos outros critérios ali, você tem certeza que você preenche, então não tem jeito. Mas a gente faz esse trabalho dentro da empresa porque é um ecossistema, né? A gente tem que abraçar o cliente, a gente entende que o maior ativo é o tempo do cliente, então por que a gente não oferece também isso
para esse Eu mercado? vou exatamente na contramão. Ele vai no abraçar o cliente na parte abrangente. Eu vou no restrito ali, específico tributação, porque ali a margem de reserva, porque eu vou estar focada só nisso. E são 16 anos. Quando você falou patrimônio, qual o patrimônio ideal? A gente tem um plano que é 3,27 ao dia. Dá menos de R$100 por mês para a gente fazer. Cálculo de bolsa, compensação de prejuízo, emissão de DARF. Conversão de evento corporativo. Gente, evento corporativo é um dos maiores dificultadores do cálculo de bolsa. A Tipo empresa... split. Split, assim, grupamento, desdobramento, acho que é o menos, assim, mas cisão, incorporação, fusão, que aí os fatos relevantes, eles trazem várias taxas de conversão. Puxa, muita especificidade. E Boa esse sorte plano com o contempla BRPR3 tudo. aí, que fez um Não, já sei, grupamento, uma cisão, Nossa! emitiu um dentro. FII, aí fez uma OPA, fechou o cadastro. Eu já tive esse caso aí, já todo analisado, porque se a gente não entende exatamente cada movimento, foram 3 eventos corporativos. Além do Quase OPA. instantâneos, né? Quase concomitante. Instantâneos. Então, é um baita de um quebra-cabeça ali e eu entro nessa especificidade. Então, na hora que você fala a questão de patrimônio, eu acho que é muito mais de mentalidade. Eu, com 25 anos, já queria terceirizar. Eu não tinha um patrimônio alto, mas eu sabia onde que eu queria ir. Eu sabia o que eu queria fazer. Então, acho que vai muito mais do perfil da pessoa mesmo, se ela já está com esse olhar de prosperidade, assim, cara, terceiriza a burocracia. 3,27 ao dia, menos que nosso cafezinho aqui. E é o que eu Você serviu falei. o café para ele e não serviu para mim. Porque sua xícara tá virada, eu já te ofereceu no início e falou que não queria, eu falei, Quero um deve café gostar. agora. Mas é o que eu falei Vem pra cá. lá no começo do podcast. A gente não precisa saber tudo. E se o maior É. imposto que se paga é o imposto da ignorância, que é você desconhecer algo, você não precisa conhecer tudo isso. Por que você não terceiriza para você ganhar tempo? Se você já está obrigado a declarar, por que você vai tentar fazer sozinho? É que tem sempre aquele jeitinho brasileiro, pô, deixa eu tentar fazer, Passa pra lá. deixa eu economizar. Aí você acaba, em um detalhe, pagando mais na declaração ou diminuindo a restituição que você poderia, terceirizando, fazer de uma forma bem melhor. Então, por exemplo... O importante é não ser pego pela receita. O importante é não ser Cara, pego não pela pode ser receita. pego pela receita. Isso aí é um transtorno, assim, a sua vida, ela vai dar uma trava para trás, porque as pessoas têm medo de Receita Federal, parece mais do que polícia. Sim. Sabe? Você preso. Não, eu Aconteceu- tenho, Você eu tem. tenho, É o lógico, problema mas- de calvície, Pô, de ataque cardíaco, né? Olha o tanto de complexidade que cada negócio que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Aliás, vocês sabem por que é o símbolo da Receita Federal é um leão? Não, essa A é boa, Receita hein? Federal, ela fez uma campanha em 1979, na década de 70, e que ela utilizou a imagem do leão como algo majestoso, algo que até intimida, né? Para vincular o imposto de renda. Como Aí, uma ó. obrigação realmente para vincular o imposto de renda. Então essa imagem, ela vem sendo, o leão vai te pegar. Não, mas o leão não tinha juba. E aí eles trocaram o leão e colocaram de juba, para poder ficar mais imponente. Olha aí que Isso é tipo a Jota, né? Pô, é lógico que eu cara, tenho você medo. tem O que ter cara medo coloca de o leão mim. lá, entendeu? Então é isso. Boa, agora, inclusive, né, pra quem quer... Até falando, a gente tem a declaração do imposto de renda, tá no período. Só que a gente tem um evento importantíssimo no dia 24 de abril. Que A gente evento é tem esse? o aniversário da Finclass. E esse aniversário de 2 anos da Finclass, né, é chamado Finday. E é a melhor oportunidade do ano para você assinar a Finclass. Finclass hoje custa R$ 59,90 por mês. No aniversário, somente no dia 24 de abril, você vai ter a oportunidade de assinar a Finclass por R$ 29,90 por mês. Ah, mas é só isso? Não. Você vai Dá ter menos de R$1 por dia. menos de R$1 por dia. Além disso, você vai ter acesso a um evento presencial que vai acontecer no Ginásio de Ibirapuera, se não me engano, em agosto, que no passado a gente fez um evento semelhante, né? O Thiago fez, custou R$500. Só o Meu ingresso velho. para o evento. Tá incluso nos Olha que R$29,90 maravilha. por mês. Além disso, 7 outros bônus exclusivos. E se você tá falando o seguinte, poxa, mas eu quero aprender a declarar os meus impostos sozinho, temos uma aula com quem? Comigo. Com o Johnny Martins, dentro da Finclass, falando sobre como declarar. Na verdade é o passo a passo para você declarar o imposto de renda. Porque muitas vezes você pode até falar, pô, eu não invisto ainda, eu estou começando, mas eu tenho obrigatoriedade, eu sou um funcionário, quero entender um pouco mais. É o passo a passo, pegando na sua mão desde o começo, desde a identificação do contribuinte até a parte de renda variável. Perfeito. Bom, então se você não aproveita... É o melhor investimento que você vai fazer nesse ano, tá? Aproveite o Finday, dia 24 de abril. Então você vai clicar no link que está aqui embaixo, na descrição, ou celular, no QR Code aqui, vai se inscrever e aproveitar o dia 24 de abril para aproveitar a melhor oportunidade do ano para assinar a Finclass, tá certo?
Agora falando de uma outra coisa aqui, né? Poxa, a pessoa que quer entrar em contato com vocês, qual que é a maneira mais fácil? Pô, o cara tem uma empresa, pô, quero uma ajuda profissional, porque meu contador lá de bairro erra até com o Vale Refeição lá, pô. Como é que o cara entra em contato com você? Pode ser pelo meu próprio Instagram, é @Johnny é JHONNY, Martins. Então no meu Instagram pode mandar um direct, se você é empresário, se você tem uma empresa e também é um investidor, que é quem a gente cuida da parte de pessoa física, sendo o nosso cliente. A gente atende todos os tipos de empresários do Brasil. E muitas vezes, até por conta do tamanho da nossa empresa, as pessoas acham que a gente só atende empresas muito grandes, né? Porque atende grandes personalidades. O pessoal fala que sim, contadora da bolsa e o contador das estrelas, o pessoal fala, né? Eu tinha essa dúvida, se era um negócio muito, tem que ser multibilionário. Eu também, eu fui aqui devagarzinho pra ver se dava pra eles me atenderem aqui. Cara, tem Thiago Nigro, pô, tem outros super investidores. Será que vai... Quantos seguidores eu tenho que ter no Instagram? O seu conteúdo é muito bom, cara, tô gostando. E... Você não viu a dancinha dele? Ah, tem dancinha? Pô, quero ver. Mas que... Ainda não. A gente resolveu abraçar o empreendedor, né? Desde o MEI, com solução para o MEI, desde uma empresa grande, uma grande multinacional. Então, a gente trabalha para PJ e, consequentemente, né, para a PF quando está vinculado à PJ. Legal. O meu, na contramão do politicamente correto, de abraçar e de vir tudo, cara, o meu, assim, é baita segregado, entendeu? É só investidor de bolsa, não restritivo, entendeu? Não sou politicamente correta nesse sentido. Porque eu acho que essa especialização ali, ela foi me dando uma notoriedade e uma segurança. Não, a notoriedade veio depois, mas é muito mais a segurança. Eu gosto de a fundo. Tanto que eu vou discutir com você aquele caso ali ainda, entendeu? Eu acho que... Eu tenho um perfil de especificidade, assim. Eu realmente gosto de enraizar em cada ponto e dominar aquilo. Então, sim, vai ter discriminação. Não é investidor de bolsa. Não adianta querer virar meu cliente. Não temos processo para isso. Só tem dinheiro em fundo de investimento e ETF. Cara, você tem que ter uma nota de corretagem na sua vida, entendeu? Seu cartão de visita para mim, para a gente atender. Agora, você pode ser um investidor pequeniníssimo, um investidor médio, um mega multi-investidor, que a gente tem processos e planos adequados para cada tipo de investidor. E é contadora da bolsa, assim, Instagram, primeiro link da bio, meu próprio site, contadora da bolsa, o site institucional, contadora da bolsa contabilidade, tem o Instagram da contabilidade também, direct, todos os vídeos do YouTube tem link. Então, assim, tá bem fácil chegar nessa ponte, né, da front face para a nossa empresa. Então, legal. Mas vai direto, contadora da bolsa, contabilidade. Pá, enter. Muito legal o trabalho que a Alice faz e também acompanho já há algum tempo e que nós fazemos não só para o investidor, não só para o empresário, mas também para empoderar a nossa classe, porque o contador ele ainda não é visto com todo aquele empoderamento, como um parceiro estratégico de negócio. Então a gente, tanto a Alice como eu, como alguns influenciadores contábeis, a gente tem cada vez mais se posicionado nas redes sociais, para levar essa relevância, para levar a relevância que realmente o investidor precisa do contador, o empresário precisa do contador, e assim, a Alice faz um trabalho excelente. Eu também cada vez mais estou me posicionando na rede social, em palestras, em eventos, em aulas ministradas. Então, isso faz parte também de um movimento, né? De um movimento da nossa classe. Você me deu até um peso na consciência aqui, porque eu ainda não estou adentrando a classe contábil. Eu fico muito mais na classe de investidores, porque ali é toda a minha substância. Mas eu acho de fundamental importância isso que você está falando. Sim, mas o seu posicionamento... Quantas vezes nós falamos mal de contador aqui? Não, gente, sério. O cara nem lança o vale-refeição. O cara nem... Isso não pode acontecer, né? Então, acho que tem que ter profissionais exemplos. Não, podem anotar quantas vezes. Porque eu falo mal de investidor também. A gente tem que falar mal. Aquilo que não é bom, a gente tem que falar mal. Ponto. Isso é fato. Agora, como fazer para melhorar isso, né? Então, eu acho que esse trabalho assim da classe é um trabalho que talvez assim em algum momento que eu perceba estratégico eu posso adentrar mais. Você já está fazendo esse trabalho, eu acho que esse trabalho é fundamental. Eu ainda não estou fazendo ele, eu estou realmente focada no universo de investimento. Todo o meu ciclo de contato, de palestra e tudo, é tudo investimento, é toda essa parte de bolsa, mas eu acho que mas o simples fato de você se posicionar já engrandece, já engrandece. Mas eu acho que eu posso mais, sabe? Legal. Então, mas cada coisa é seu tempo. Né? Você tem uma presença muito legal na rede social e acho que cada um desempenha o seu papel, né? Você falou, sou mais focado em investidor, o que seria talvez o topo ali do funil, né? Pegar a galera que não está dentro da contabilidade ainda. E o Johnny já tem uma presença maior dentro da contabilidade. Tem que complementar. Mas assim, cada um tem que fazer seu papel mesmo, né? Faz parte. Não dá para tentar abraçar o mundo também, que aí você dispersa muito os esforços. Eu sou muito específica, assim, eu gosto de enraizar. Agora, se você não quer cair na malha fina, assim como o Biel aqui, que tá fazendo investimento igual o doido
doido aqui, não tá nem guardou nota de nada, tá aí comprando, Gente, vendendo. coloca uma foto do Biel, por favor. Tem que colocar, exatamente. imprimir. A gente tem umas fotos boas do Biel aqui pra colocar pra vocês conhecerem ele, tá? Mas enfim, se vocês querem aí conhecer, a gente já passamos os caminhos das pedras aí, então, pô, agora, se você quiser me acompanhar no Instagram, gui.cadonhoto, YouTube Cadonhoto. E eu não vou sair oferecendo investimento em Bitcoin pra você, tá? São vários fakes aí, então não vou sair seguindo você, falando, opa, como estão seus investimentos? Não, tá certo? E... O meu é leandro.varos no Instagram e @volts no Twitter. Eu também não ofereço. O discurso é o mesmo, pelo visto, eu não sabia. Mas tem vários fakes, tome cuidado. Eu não vou te adicionar, mandar uma DM pra você do nada, te oferecendo nada desse tipo. Boa, pessoal, então muito obrigado aí. Foi um papo muito legal. Muito... Tamo junto. Acho que esclareceu várias coisas aqui, principalmente essa das novidades. E vocês vão vir mais vezes aí, tá Isso certo? aí. Muito certeza. obrigado, Valeu. pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu, um abraço, Tchauzinho. pessoal. Tchau. Tchau. Se na vida não existisse mais dinheiro, será que seria melhor ou será que seria pior? E talvez o que eu vou te dizer mude um pouquinho a sua opinião. Centenas de anos atrás, tanto o sal quanto o peixe eram utilizados como moeda de troca. E no passado, as coisas que eu fazia e as coisas que você fazia só poderiam ser trocadas através de coisas como essa. Se eu guardar o peixe por muito tempo, ele estraga? Já o sal, jogou água, já era. Com o dinheiro, a única coisa que eu preciso saber é o preço do peixe e saber se eu estou disposto a pagar. E mais do que isso, graças ao dinheiro, todos nós passamos a poder não só pensar na sobrevivência, como pensar no futuro também. O problema é que ninguém ensinou pra gente de verdade a pensar e planejar o nosso futuro, principalmente financeiro. Na verdade é possível aprender a investir, sem precisar de muito dinheiro para começar, sem ter muita experiência no mercado, sem pagar caro para aprender. E se você quer fazer isso, tudo que você tem que fazer é clicar no botão aqui embaixo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de assinar a Finclass, a maior plataforma de educação financeira do Brasil, com 50% de desconto. Você vai receber mais de 70 cursos de finanças e investimentos com um novo todo mês. Você vai poder participar do maior evento presencial de finanças do país, inclusive. E o curso Código da Riqueza, na versão digital, que ensina a transformar a sua mentalidade financeira. Além de tudo isso, o curso de estratégias financeiras que ensina você a ganhar milhas e os meus principais desafios no Instagram, mais todos os mapas mentais na versão digital. Essa promoção vai ser válida só para o dia 24 de abril. Então, para não perder, é bom você clicar agora no botão aqui embaixo e se inscrever.